Vamos lá, vamos procurar o Alexandre. Vamos ver. Convidar. Esperar o Alexandre entrar. Convidar de novo. Convidar. Aceita aí, Alexandre. Vamos lá, gente. Vai dar certo. Não está conseguindo participar. Espera aí. Aí. Vamos lá, gente. Vou tentar de novo. Fala, Fábio. Aê! Certo? E aí, meu? Como que Cara, você deixa eu ver. A tá? Vivi me emprestou. Tô bem, deixa eu ver. Tem um E- negocinho aqui que a Vivi me emprestou, que ela ganhou. Vamos ver se isso aqui ajuda alguma coisa. Fica melhor assim ou É não? um ring light? Eu tô vendo o reflexo aí. É tipo um mini ring É. light. Não sei se isso ajuda ou vai mais ficar. Não, deixa assim que acho que fica mais tranquilo. Não, tá Tudo bom. bem, meu? Como é que você tá? Ô, cara, tô bem, graças a Deus. E aí? Maravilha. Voltou o corre? Voltou. Tive um pequeno período de férias, aí voltamos segunda agora, e aí já Uhum. a coisa meio que não dá sossego, né? Então tô na sofrência aqui. A gente vai falar sobre isso pro pessoal que acha que o juiz não trabalha, né? Pois é, A galera pensa que passou e acabou, né? mamão com açúcar, né? Não é. É, nós vamos falar sobre isso. Você vai ter a sua oportunidade de se defender agora. Finalmente, né? Mas e aí, cara, como que tá a vida? Cara, tá tudo bem, assim, tirando acho que talvez a pandemia, que pegou todo mundo de calça curta, assim, e fez mudar muita coisa, né? Tá tudo bem, a gente tá bem, assim, tá bem de saúde, graças a Deus. Morar aqui em Ampere tem seus baitas benefícios, né? Porque é uma cidade Aham, pequena, então é mais tranquila para você viver. Então acho que a gente acaba vivendo bem aqui, cara. Não tem muito do que reclamar, para ser bem sincero. que E legal, contigo, que tudo bacana. certo? Tô bem, cara. Tamo aí. Tamo na boa e velha Arapongas. Pois é. Vivi te mandou um beijo aqui, inclusive. Eu vi agora, cara. Eu tô mandando outro pra ela. Eu ia responder aqui, mas aí eu me atrapalho todo. É. Não, eu me atrapalhei inteiro aqui para poder acessar o seu convite para a live. Fiquei quase 14 horas aqui para achar o botão. Cara, a gente percebe que tá ficando velho por aí, né? Não, total. Eu vou te contar, um dia, sabe um dia que eu percebi que eu tinha chegado numa idade? Eu Ah, tava na casa do pai da Vivi, e aí fui correr. E aí tava correndo, de repente eu vi umas meninas na frente de um celular, assim, mexendo os braços, dançando, e eu não entendi nada daquilo. Falei, mas não tem música, não tem nada. Aí depois que eu fui descobrir que era o tal do TikTok, que você grava as aham. dancinhas, não sei o quê. Meu Eu falei, Deus. nossa, nem sabia que isso existia. Eu fiquei sabendo disso daí, aí eu falei, vou baixar, né? Vou ver qual que é, né? Vou dar uma de tiozão moderno. Aí eu baixei, cara, eu baixei e desinstalei. Eu não aguentei, não. É, Falei, ah, não nunca tenho mexi paciência nisso, pra pra ser bem ficar. sincero. Não faça isso. É, Não, não faça isso, não. não precisa, né? Não, já confia em mim. Não vale a pena. Cara, mas que bom te rever. Última vez que a gente se viu. Ah, você falou, foi lá em Açaí ainda, né? Você estava lá. Eu, Foi eu acho muito que sim, rápido. eu tô. Acho que você passou lá, você estava vendo alguma coisa para algum Fui fazer uma cliente, né? audiência, E Fui fazer uma audiência. isso. Acabou nem sendo comigo, acho que era com o titular lá da época. Não foi.
Foi até um conciliador, cara. Nem foi o Ah, que. então. É. Ah, não, Eu não. acho que até É você verdade, é depois verdade. despachou, você deu uma decisão lá, mas não foi Não, conciliador. eu não vou lembrar, filho. Não vou. Ah, imagina, né? Não. Os É, tantos mil processos que tem pra cuidar. Meu pois Deus. é. Não, não dá para lembrar de tudo, não. Mas vamos lá para não tomar muito do seu tempo também. Vamos, como eu tinha te falado, tô com esse projeto engavetado, né? Faz uns 2 anos já que eu pensei em começar a fazer lives. Na verdade, eu preferia fazer presencialmente, mas por hora a live tá atendendo é o jeito que nós temos, né? Mas exatamente para isso, cara, para conversar com pessoas que estão felizes e satisfeitas com o que fazem, né? Que eu considero isso ser bem-sucedido, né? É você estar satisfeito Uhum. com o que faz, é você ter se encontrado na sua profissão, para a gente poder dar uma força para quem está cursando, para quem está pensando em cursar ainda, né? E que talvez não conheça tudo que é possível se fazer, não tem ideia das carreiras, né? E falando especificamente da área jurídica, tem muita coisa que é possível fazer e muitas Sim. pessoas acabam escolhendo o direito justamente por isso, porque vão por essa, né? Ah, tem um leque enorme de possibilidades. O grande Uhum. problema é que muitas vezes elas não sabem e ninguém explica para elas, né? Que leque é esse e como que faz para chegar lá também, né? Sim, sim. Muita gente pensa, pô, que maneiro, vou fazer direito, então vou ser delegado, vou ser juiz, vou ser promotor, vou ser advogado, vou fazer isso, aquilo, mas não tem a menor ideia do esforço necessário, né? Do que precisa se fazer para chegar lá, né? E por isso que eu queria entrevistar você, né? Falei com o Flávio, já falei com outro amigo do marketing, e quero falar com o máximo de profissionais possível, justamente para trazer um pouco do que é a realidade, né? Porque, cara, eu fico muito triste quando uma pessoa para o curso porque não era aquilo que queria, ou ela até se forma e chega na realidade mesmo e fala, puxa, não tem nada a ver com o que eu pensei, né? Se alguém Uhum. tivesse me falado, se alguém tivesse me dado uma orientação, poxa, talvez eu nem teria feito isso, né? Sim, Então, sim. então, cara, agradeço muito você ter aceitado. Sei que a vida é muito corrida aí na magistratura. Então, muito obrigado mesmo. E para mim está sendo uma alegria, porque posso te rever, né? Pois Tão é, então. difícil a gente conseguir É, fazer isso. então, até que a gente, eu já disse aqui algumas vezes em algumas audiências que todo mundo é refém da tecnologia, né? Mas que bom que a Uhum, tecnologia está aí para poder nos aproximar, que verdade. facilita muito isso, assim. E eu achei muito bacana quando você falou comigo do projeto, assim, da ideia de poder explicar esse tipo de coisa, porque de fato é uma coisa que, assim, eu, por mim, senti falta, né? De saber como é que era o dia a dia de profissões, das carreiras, o que elas poderiam se tornar na prática, né? E fico Uhum. extremamente feliz e agradecido pelo convite, assim, é muito bacana, agradeço, espero poder colaborar na medida do que for possível. E Fabinho, eu descobri que eu falo mais que a boca, cara, então se eu estiver me alongando muito, você por favor não hesite, me interrompa, Eu sem mando problema sinal, assim. nenhum. Faz assim de ladinho, fica tudo certo, eu É. paro de falar na Ou eu hora. mando um Pode WhatsApp aqui ser? para você. Pode ser. Você viu? Tá falando muito, bicho. Para, aí eu paro. Mas, cara, fica tranquilo. Eu, na semana passada, até tava falando com outro amigo, o Guilherme, fiz a live com ele, né? E ele também fala, cara. Ele fala bastante. E Eu aí, acompanhei um pouco, assim. e aí começou a chegar nos 60 minutos, aí eu falei pra ele, né? Falei, ô Gui, acho que a gente vai ter que dar uma parada, porque os 60 minutos corta, eu descobri que agora são 4 horas, cara. Então pode falar, fica à vontade. Ah, então vai embora. Ah, então, vixe. Você Fica tem tempo pra tranquilo. ficar, você é pai e tal, dá pra ficar até umas 11 horas aí, Fábio? Dá tranquilo. Eu tô de boa. Eu deixo uma foto minha aqui, você vai falando. Mas vamos lá, Alexandre, fala, se apresenta aí pro pessoal. Eu me chamo Alexandre Afonso Kinakiewicz, não vou atrapalhar ninguém soletrando meu sobrenome, isso fica só para mim e para Vivi, que acabou aceitando ele. Sou juiz de direito aqui no Paraná desde 2015, então esse ano eu faço 7 anos de carreira. E sou amigo do Fabinho. Também sou formado na UEL, juntamente com o Fábio. Eu fiz um curso de especialização na UEL também, em Direito do Estado, com ênfase em Direito Constitucional. E também já fiz alguns outros cursos, assim, durante a carreira e a vida, mas
Não de sentido estrito, assim, então não fiz mestrado nem nada disso, embora isso seja um plano mais para frente. Também sou egresso da EMAP, me formei na EMAP em 2013, e acho que é isso, cara. Legal. Depois você vai falando mais aí. Sim. Bom, eu sempre faço essa primeira pergunta, né? Como você escolheu o curso de Direito? O que te levou a escolher? Foi alguém te deu essa dica? Te incentivaram? Você mesmo que foi? Como que se deu isso? Então, até eu acompanhei a live do Flávio, assim, na íntegra, e é engraçado como tem muita coisa similar, assim, na história dele e na minha, em relação à decisão de escolher o curso, de como é que foi isso, né? E eu fiquei, assim, tentando buscar na memória como é que foi esse processo, porque, assim, a gente tá um pouquinho com idade, né, Fábio? Faz um tempo. E aí eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito da questão da discussão, do debate, da apresentação de ideias e do confronto de ideias, de tentar convencer o outro, né? E não, convencer o outro não por meio de algo impositivo, mas de um argumento que faça com que o outro acolha o seu argumento. Então isso sempre me agradou, assim. Eu lembro de adolescente, assim, por exemplo, sentar com o André, que é um baita do amigo meu de Foz, e a gente ficar discutindo, debatendo vários assuntos. Então isso sempre me agradou. E aí eu tinha, igual o Flávio, assim, uma predileção pelas humanas. Então eu gostava de história, geografia. Quando a gente começou a ter filosofia e sociologia, acho que foi lá por volta do segundo ano do ensino médio, gostei demais da conta, assim, das matérias, de aprender um pouco mais do como obter conhecimento, do que é conhecimento e coisas assim similares. E aí você meio que vai formando ali um processo racionalizante, né? E aí eu depois descobri, porque minha mãe me falou isso, e eu acho que isso também é muito porque a gente é bombardeado por influências, talvez de filmes e de histórias, especialmente estadunidenses, assim, de como é que é o Aham. judiciário de lá, como é que é o direito de lá, né? Enfim, e eu descobri que eu tinha um livro desses de redação que você faz no colégio, e eu não lembro se eu tinha entre 8 ou 10 anos, e eu escrevi o que você quer fazer da vida, assim, e eu escrevi que eu queria ser juiz para fazer justiça. Olha Assim, só. É, aí, claro que isso ficou lá escondido, assim, eu não lembrava Aham. disso, quem me falou disso foi minha mãe. E aí eu lembro que quando chegou mais ou menos ali com 16, 17 anos, você começa a racionalizar esses processos de escolha, né? Então foi mais ou menos por aí. Eu gosto de humanas, eu acho que eu vou me dar um pouquinho melhor nessa área, eu acho que isso aqui vai me fazer feliz e tal. Aham. E aí eu fui fazer na época, até engraçado, um teste vocacional, porque começou a vir um pouquinho de dúvida, eu gostava muito de escrever, lia muito, então sempre tive um pouco de vontade de colocar o que eu estava pensando no papel. E aí eu cogitei fazer jornalismo, falei com os meus pais que eu estava com dúvida do que eu queria fazer, e eles me levaram num teste vocacional, que assim, foi legal, mas me deu mais dúvidas do que certeza. Então, era para eu ir lá e sair de lá sabendo o que eu ia fazer, eu saí de Aham. lá não sabendo o que eu ia fazer. E aí, na época, eu acho que até a gente até trocou uma ideia sobre isso na faculdade, porque você conversou comigo, você não está enganado, que na época, no primeiro, segundo ano ali, você falava que você queria fazer publicidade e propaganda, que era uma coisa que Uhum. tinha mais a ver contigo. Isso. E na época eu cheguei a cogitar fazer isso também. Tanto que eu me inscrevi no vestibular da Federal do Paraná para publicidade e propaganda. Aí, assim, meu pai, fui conversar com meus pais, falei que estava com dúvida, e meu pai, até você mencionou isso antes, ele falou assim, filho, olha, se você está na dúvida, você não tem certeza, faz aquilo que vai abrir o maior leque para você. Uhum. Um bacharel em direito, ou um advogado, ele falou assim, um advogado, né, porque supõe-se que quem se forma em Sim. direito vai ser advogado, pode ser jornalista, mas um jornalista não pode ser advogado. Aí ele fazia o mesmo argumento para delegado, para promotor, para juiz e tudo mais, né? Então, foi meio que isso, assim, você vai racionalizando esse processo Uhum. e me convenceu essa ideia do meu pai. Eu sempre meio que quis o direito, assim, acho que ficou uma coisa dormente, assim, quase como se fosse um anjinho, assim, falando, vai fazer direito, vai fazer direito. E aí eu me inscrevi para todos os vestibulares, se não para a Federal do Paraná, para direito, né? E aí eu acabei chegando à conclusão, assim, fazendo esse curso histórico, de que no fim de tudo, no final das contas, a escolha que você faz muito jovem, né? É, 16, 17 anos, a é gente muito acha que sabe novo. das coisas e na Sim. verdade a gente não sabe. É um salto de fé, né? Você meio que escolhe aquilo, você tenta decidir algo que você potencialmente pode fazer para o resto da vida,
que não é necessariamente verdade, né? Assim, tem uma escritora chamada Rafaela Carvalho, ela escreve livros sobre maternidade, infância e tudo mais, que ela fala, ninguém Aham. precisa casar com decisão nenhuma. Então é mais ou menos isso. Você pode começar uma faculdade, se de repente você não gostar ou achar que tem uma coisa mais legal para fazer, pode sair, fazer outra, pode se formar e fazer outra, enfim. Sim. O Flávio até mencionou do Edson, né? O Edson era um bancário aposentado, acho que ele tinha formação em administração e economia e foi fazer direito porque meu pai passou comigo na Unioeste, engenheiro eletricista, porque queria fazer direito. Então, assim, a vida tá cheia de oportunidades, é só meio que a gente tentar Sim, abraçá-las, né? verdade. Você mencionou, eu lembrei Então, agora, cara. Lembra desculpa, te cortei. Você ia não, falar. pode falar, Não, manda aí. falando, agora você mencionou, lembra o Matsuda, né? Parou, acho que no Matsuda. terceiro ano e foi fazer medicina, né, cara? Não, mas o Matsuda, eu não sei se você lembra, ele saiu porque ele fez o tiro de guerra e ele gostou tanto que ele resolveu virar oficial militar. Aí ele entrou Ah, na é. AMAN, ficou um tempo na AMAN e aí saiu para fazer medicina e passou Fazer em medicina. segundo, primeiro lugar da UEL e hoje ele é médico, eu acho. É isso, acho que é. Também faz tempo. Mas Exato, então, é isso que você está falando, né? No meio do caminho também, ou até depois, né? Não é tarde. depois. Assim, a Vivi não está acompanhando, ela vai ver depois, mas a Vivi é isso, assim, ela até conversei com ela sobre a live, ela falou comigo, eu falei, eu tinha certeza que eu queria design, eu não tinha dúvida do que eu queria fazer. E ela trabalhou um pouco com isso, depois de um tempo ela acabou achando que era melhor fazer outra faculdade e se formou em administração, né? Então, assim, dá tempo. Mas no fim Claro. das contas, com 17 anos, é um salto de fé. Uhum. Assim, é uma coisa que especialmente para mim, assim, que nunca tinha tido contato com ninguém da área jurídica, não sabia como é que era o universo do direito, como é que era a prática judiciária, e tinha um pouquinho na memória aqueles filmes e séries norte-americanas, ou Aham. estadunidenses principalmente, assim, eu não tinha muito como referencial para saber como é que era essa profissão de fato. Então, no fim das contas, eu acabei optando por isso, assim, racionalizei o processo de escolha, achei que era melhor abrir o leque, porque Uhum. era melhor talvez ter mais opção do que ter menos opção, né? E aí fui para o direito. Teve até um período ali da vida que você é adolescente, você acaba ficando deslumbrado com um monte de coisa, que eu pensei em ser músico, né? Você sabe, eu toquei lá em Londrina e Sim, tal. sim. E aí eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, tá bom, você quer ser músico? Você vai fazer faculdade de música. Eu falei, mas eu não quero. Aí, sabe, os pais também têm muito disso, de saber como nos guiar, né, nesse caminho. Porque eles às vezes nos conhecem muito melhor do que nós mesmos. Só que a gente naquela, talvez, sanha adolescente, ou mais ainda não, com a cabeça não tão formada, né, você acha que você sabe mais do que eles. E na verdade nem sempre é assim. Quer dizer, não vou afirmar que categoricamente que pai sempre sabe mais do filho do que os próprios filhos, mas Sim. se eles estão atentos, eles te No, conhecem, às no vezes eles geral, podem sim, saber te né? guiar. E a Então, meu experiência, processo né? decisório, meu processo decisório foi mais ou menos esse, assim, cara. A gente tinha na família uma tia, sabe dessas tias de criação, que era Aham. advogada. Mas ela faleceu, assim, quando eu era muito novinho, eu nunca tive contato com ela na profissão, então não foi ninguém da família que me levou para Certo. esse lado. Até porque minha família é toda de exatas. Assim, o meu irmão é engenheiro químico, meu pai é engenheiro eletricista, minha mãe começou a fazer curso de química industrial, aí parou e se formou em física. Eu tenho um tio falecido já que é engenheiro, um primo meu é da área de tecnologia de informação. Então, Aham. assim, todo mundo, meus amigos de Foz mais próximos são engenheiros, então, assim, todo mundo é de outra área. Se for ver, não tinha nada que te levasse a isso, né? Por Não, influência, se dependesse de alguém próximo, não ia rolar. não. Cara, e aí você vai lá, escolhe o direito, né? Você já falou, você foi pelo leque, foi uma escolha mais racional que emocional, né? Você pensou ali, poxa, eu vou abrir esse leque e tal. Legal. E aí, como que foi a experiência na faculdade? Você chegou lá, primeiro ano, você viu aquilo, o que você achou? Você já, pô, é isso aqui? Ou você pensou, puxa, eu acho que eu vou desistir? Como que foi? Cara, assim, foi. Não sei se eu digo isso só por mim, se outras pessoas sentiram isso, mas teve um pouco de um choquezinho, assim, né, de realidade, assim, de tentar entender. Porque eu lembro, e talvez fosse um pouquinho da grade, né? Uhum. Não sei como é que tá hoje a É. UEL, como é que tá essa formação, mas eu lembro que a gente saiu, assim, eu tinha
recém feito 18 anos, né? Então, tinha acabado de sair do ensino médio, fui para lá, e aí no primeiro ano a gente já se deparava com direito econômico e financeiro, direito ambiental, direito civil, um monte de matéria que você já tem que talvez ter um conhecimento do... Não, mas aí que tá, por exemplo, lógica eu até acho que é interessante, embora pra gente não tenha sido dada a lógica que deveria ter sido, né? Lógica matemática, mas enfim, eu fui pego um pouco de surpresa, assim. E aí, assim, eu acho que foi um misto de experiências. Foi o morar fora de casa, tentar se organizar sozinho, cuidar das suas próprias contas, pagar seus próprios boletos. Claro que aí eu tive muito apoio dos meus pais, né? Que também no processo de escolha da faculdade me deixaram com muita tranquilidade. Eles falavam, olha, se você fizer o curso e não gostar, não tem problema. Você sai e vai achar outra coisa. Vai fazer o teste vocacional, vai tentar fazer estágio. E até assim, deixa eu só, pedindo licença, tá, Fábio? Voltar um pouco. Fica à vontade. Mas é que eu acho que tem uma coisa assim de às vezes a gente querer alguma coisa. E aí você não sabe muito bem o que você precisa para essa alguma coisa, né? Eu sei que vai ter uma pergunta que você vai me fazer sobre como é que foi ir para a magistratura, o que me levou a chegar lá, e eu falo disso lá, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu lembro que eu tinha uma vontade ali de fazer concurso. E aí eu pensava em concursos na área jurídica. Então eu falava, eu preciso do direito, né? É igual, você quer ser médico. Pô, você quer ser médico, você tem que fazer uma faculdade de medicina, depois uma especialização, residência nisso, residência naquilo e tal. Então eu acho que tem um pouco do que eu quero para minha vida, assim, o que eu projeto para o meu futuro. E aí você vai, né, indo atrás desses caminhos. Mas aí, voltando, né? O primeiro ano, assim, o início da faculdade foi um misto de sensações, assim, tô fora, tô sozinho, esse lugar é muito diferente do que eu estava acostumado, eu tenho que, sei lá, pegar um ônibus lotado com um monte de gente, eu era de Foz do Iguaçu, assim, estudei em colégio privado, então assim, eu não tinha muito essa vivência, né? Foi da onde eu vim. Então foi uma nova experiência, assim, cheio de novidades. E aí a faculdade foi uma delas, que me pegou meio de calça curta, assim. Eu lembro vividamente, assim, de um dia que a gente estava lá e estava tendo o seminário dos professores Sérgio Alves Gomes, né? Que ele dava aula de introdução ao estudo do direito. E ele nos deu o livro, entre vários livros que ele nos passou, um dos que ele deu para a gente ler foi o Introdução ao Estudo do Direito, do professor Miguel Reale. E o André, como é que era? Tinha o Albara e tinha o André Albara e o André Issa. O André Issa. Isso. Ele foi apresentar um seminário em que ele tinha que falar da teoria tripartida do direito do professor Miguel Reale, né? E eu lembro que ele estava falando aquilo e eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada. Eu falei, cara, o que eu vim fazer nesse lugar? E o cara parecia que estava entendendo tudo, né? Não. Que ele estava falando. E ele falava, exato. Ele falava com uma propriedade. Eu falei, caramba, cara, eu passei nesse vestibular na sorte, eu sou burro e eu não vou aproveitar nada. Nada. Aí eu lembro que isso me pegou um pouco de calça curta, assim. Porque, assim, eu nunca fui, e aí eu falo um pouco mais disso, um cara de estudar todo dia, assim. Eu gostava de ler coisas que me agradavam. Mas eu não era de sentar todo dia depois da aula, pegar o livro, ler e tal. Como tem gente que gosta, eu sempre fiz isso, né? Então, assim, para mim, chegar lá na faculdade e ter que talvez me reinventar naquele momento, tentando estudar umas coisas para eu tentar entender, não foi muito fácil. Então, eu estudava para as provas, entendia o que eu precisava responder na prova e meio que ia passando, assim. Então, foi um pouco disso, assim, também. É um momento também que você está fazendo novas amizades, está conhecendo gente nova. É muita adaptação. Então, assim, é tudo muito novo, assim, né? E aí eu lembro que eu fiquei nessa baita dúvida, assim, porque era um meio que, assim, eu não sentia, era uma sensação minha, tá? Não quer dizer que eu tô certo nem nada disso. Que tinha meio que um encadeamento lógico das matérias. Parecia que elas vinham jogadas para cumprir um cronograma. Então eu lembro que até mais ou menos a metade do terceiro ano, eu fiquei um pouco de dúvida se era isso mesmo que eu queria, se eu ia ser feliz nessa profissão, se era, sei lá, algo legal mesmo, que ia me deixar feliz e tudo mais. Quando chegou na metade do terceiro ano, que a gente acho que estava tendo aula com o professor Amaral, de processo penal, teve aula com o professor Adalto, a gente já tinha passado a aula de teoria geral do processo com o professor Anelli e tudo mais,
eu comecei a entender um pouquinho melhor o que era o direito, né? Como é que isso funcionava, para que ele servia, como é que isso ia me ajudar na profissão. Então, até mais ou menos aquele momento ali, a faculdade foi tô vendo qual que é, Vamos ver, né? deixa eu meio que, vamos ver qual que vai Vamos ser, levar. deixa eu meio que ficar aqui. Exato. Aí, na faculdade também, eu acabei começando a tocar, entrando em bandas, assim, toquei lá em algumas bandas. E aí você vai meio que nesse misto, assim, pô, será que ainda dá para perseguir esse sonho de ser músico? Será que isso aqui é viável, não é? Então, assim, até mais ou menos o terceiro ano, eu fiquei um pouco nessa dúvida, nesse misto de sensações, assim. E aí eu até lembro que tinha uma banda que eu tocava lá, a Senhora Batom, que foi a primeira banda que eu toquei, com o Paulo, o Velho, o Fábio, o Zorba e outros bateristas, lá e o Beethoven, que eles falavam um pouco disso. Se a gente assinar um contrato, o que você faz? Você larga tudo? Eu era muito pé no chão, eu falava, não sei, tem que ver. E, assim, eu não sei se era eu tentando me proteger, mas eu não era muito empolgadão, assim, com essas coisas, sabe? Aí, enfim, ficou um misto de sensações, cara. Até metade do terceiro ano ali, mais ou menos, que foi acho que na época que mais ou menos eu comecei o estágio. E aí eu entendi, beleza, isso aqui é legal, isso aqui que eu quero mesmo. Eu entendi como é que eu tiro essa teoria para mais ou menos aplicar, o que eu tenho que fazer, mais ou menos o que eu tenho que fazer e tal. Então foi meio que tateando, assim, sabe? Esses primeiros anos de faculdade. E aí eu lembro um pouco disso, assim, essa sensação do primeiro ano foi uma coisa de, cara, eu não sei nada, isso aqui tá me deixando desesperado, porque parece que todo mundo sabe e eu não sei. Aí eu lembro que tinha o professor, acho que era o professor Elvi também, que ele dava aula de... Exatamente. Filosofia. E eu gostava muito, assim, achava muito legal. Só que também tinha algumas coisas que ele falava que iam se aprofundando um pouquinho mais e eu tinha um pouquinho de dificuldade de entender naquele momento. Então foi um pouco disso, assim, foi dando uma tateada, vendo qual que era, tentando entender, me adaptando a essa nova vida. Aí no primeiro ano em Londrina eu morei numa pensão, aí depois a gente você e o Felipe, dividimos um apartamento no segundo ano, então também foi uma nova experiência, né? E aí eu acho que isso que é legal também, assim, da faculdade, de quem tiver, evidentemente, possibilidade de morar fora, morar sozinho, que é esse contato que você tem fora de um ambiente que é um pouco protegido, que é a casa dos pais, ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento da sua maturidade, né? Então, assim, você tem que lidar, por exemplo, você e o Felipe, a gente morava os três na mesma casa, então eram três pessoas com três pensamentos diferentes, rotinas diferentes, modos de lidar na sua casa diferentes, e isso acaba te ajudando pro resto da vida, né? Até no casamento, assim, porque uma amiga nossa, um casal de amigos nossos, a Mariela e o Pedro, eles falavam que casamento é você aparar arestas. Então você vai meio que, sabe, se adequando a essa nova realidade. Né? É isso. Exato. Então, assim, se você já tem essa experiência vindo da faculdade, isso te ajuda muito na sua vida, no seu dia a dia, no casamento, para qualquer relação que você vai ter, na verdade, né? Porque as relações, elas são assim, né? Elas são tão múltiplas quanto elas são próprias e individuais e raras, assim, porque cada relação vai ter sua dinâmica. Então você precisa aprender a se adaptar nesse tipo de enlace, assim, né? Então ajudou muito para isso, assim. Mesmo que de repente eu tivesse ficado lá, pô, não gostei do direito, isso aqui não é para mim, vou viver de música mesmo, já teria valido para isso, assim, sabe? Vou vender arte na praia. Enfim, não valeu muito pra isso, assim, esses primeiros. Aí depois, assim, meio que peguei gosto realmente pelo direito e foi mais tranquilo. Legal. E assim, durante a faculdade, você achou que teve assim um esclarecimento do que era possível fazer? Ou isso você foi descobrindo sozinho? Você teve foi estagiar, foi por conta mesmo? Cara, eu até tava pensando nisso, assim, acompanhei a live do Flávio, ele falou isso também, né? Mas não, assim, eu não senti que eu tive uma preparação para o mercado de trabalho e para as profissões. Ô, Fábio, só pedindo licença, se você ouvir um latido, são os meus cachorros aqui, que às vezes eles soltam um gritinho aí. Então, mas não. Exatamente. Mas assim, eu até estava pensando, eu não sei até que ponto a faculdade ela precisa, tá? Claro que ela precisa te indicar, me parece, pelo menos em minha opinião pessoal, não sou expert em nada disso, eu não sou da área de educação, mas ela precisa te indicar o que é o mercado de trabalho, quais são as opções que você tem.
A minha sensação foi que a UEL, a nossa faculdade, nos preparou para ser bacharéis em Direito. Isso, ponto. E eu lembro de sentir muita falta, isso para mim, de ter contato com professores, assim, mais professores juízes, promotores, porque eu lembro que a gente tinha professores que eram acadêmicos, então, por exemplo, a professora Maristela no quinto ano, o professor Elvi, que era acadêmico, tinha acho que o Marlene. professor Ettinger, a Marlene, falei Maristela, Marlene, era ela que eu estava querendo me referir, de tributário, né? Uhum. Então, assim, a gente tinha muito professor acadêmico e muito professor advogado. Eu não lembro muito. A gente tinha o Sérgio, que era juiz aposentado. Aposentado, é. E eu acho que no quinto ano a gente teve algo. A gente teve um com o procurador de justiça, se eu não me engano, né? Cara, eu acho que no quinto ano a gente teve com o Rogério, o Rodrigo, que ele é um procurador da República, se eu não estou enganado. Ah, eu não lembro. Eu lembro que a gente tinha... Como é que era o nome dele? Eram bem... Ele deu aula pra gente de processo penal, direito penal. Ah, o Omar? Omar Badawi. Ele era promotor de justiça aposentado. Isso, também. Então, só que eram experiências muito antigas, né? Nas aulas eles não falavam de nada da carreira. Era matéria mesmo. Exato. Era uma coisa mais da matéria e trazendo uma experiência que, pô, excelente, né? Claro, era um baita do privilégio a gente poder ter aula com todos esses professores, na verdade. Assim, não é uma crítica, um demérito a nenhum deles, o que eu estou dizendo. Porque eles tinham toda essa experiência, todo esse cabedal, assim, teórico, prático, que eles traziam para as aulas. Mas eu senti um pouco assim que tinha não vou dizer direcionamento, porque não é essa palavra, mas tinha meio que como é muito professor advogado, você acaba indo um pouquinho, né, pro lado da advocacia. Essa, né? Sim. Mas eu não senti assim que tinha muito essa preparação, alguém falar como é que era o dia a dia, você ter uma matéria específica para falar, ó, quando você for juiz, é assim que vai acontecer, você vai trabalhar assim, assim, assado. Quando você for delegado, é assim, assim, assado. Se você for para outro concurso, por exemplo, o Diego, que é nosso colega, é diplomata hoje. Então, assim, ele foi para um outro tipo de concurso. Então, assim, não tinha muito isso. Mas aí eu nem sei até que ponto isso era tão exigível assim, né? Acho que talvez por isso que você mescla. É a faculdade que te dá esse aparato teórico aí para você poder navegar nessas profissões e o estágio, né? Então, o obrigatório e o não obrigatório. Mas aí eu acho que talvez tenha um outro problema do estágio obrigatório. Problema, assim, né? Não sei até que ponto isso é um problema, mas enfim. Ele era um estágio obrigatório que você atuava enquanto advogado, né? Você não tinha outro estágio obrigatório na faculdade. Você não tinha outra visão, né? Não. E aí você sai com essa visão de, beleza, advogar pode ser assim. A gente sabe que na prática não é, né? Assim, também é não totalmente daquele jeito. Totalmente. Então, assim, me ajudou, tem essa formação, acho que teórica, assim, e aí também tem outra coisa, né? Assim, a gente sabe hoje mais do que sabia antes que o direito ele é extremamente complexo e exige aprofundamento constante, assim, você precisa estar toda hora estudando, você tem um sem número de precedentes e novos temas e estudos jurídicos que estão sendo lançados, que vêm de fora e hoje em dia o acesso é muito mais fácil aqui dentro, então assim, é difícil você ser especialista em uma área porque tem muita coisa, né? Você pode de repente beber de várias fontes. Na faculdade a gente tem que aprender tudo isso. Então, assim, se você parar para pensar bem, é bastante coisa para a gente aprender, né? Para ter acesso, para tentar sair de lá com algum conhecimento teórico. Sim. E, aplicar isso no dia a dia, né? Mas eu não senti, assim, uma preparação específica. Eu não senti assim, eu saí da faculdade falando, beleza, posso advogar, vai ser tranquilo. Beleza, posso ser juiz, vai ser tranquilo. Beleza, posso ser delegado, vai ser tranquilo. Tem uma boa eu saí com a noção do sensação, que é. Não, eu saí, beleza, sou bacharel em Direito, e agora? Agora tem aquele agora leque, né? corre, E agora tem... Agora corre atrás do seu e vai ver como é que é. Porque, assim, não sentir pro dia a dia, não teve isso mesmo, assim, para aprender... E aí tem outra coisa, né, assim, acho que você até vai fazer uma pergunta sobre isso, eu vou até te pedir licença para dar uma adiantada, mas tem muita coisa do nosso dia a dia prático, tanto da advocacia, quanto do Ministério Público, quanto da magistratura, que ele envolve muito mais administração e atuação em procedimentos e processos internos, que não tem nada a ver com a área jurídica, do que propriamente com o direito, que é aquilo que a gente aprende, né? Então, a faculdade não, de fato, nos formou para uma profissão, ela nos formou para aprender direito. Basicamente é isso. Assim, a minha conclusão, depois de pensar, né, que você me perguntou, e com um pouquinho de experiência, é essa.
É isso aí. Foi o que o Flávio falou, é o que eu senti também na faculdade, né? E a gente conversa com o pessoal que está fazendo o curso, mesmo quem está fazendo, quem é formado mais recente, a experiência é a mesma. Não teve esse direcionamento, não teve um preparo. Isso que você falou sobre gestão e administração é uma coisa que falta muito. E eu acho que não é nem só no direito, todas as profissões mesmo. Né? O Sim. profissional entra para o mercado de trabalho e ele não sabe como é que ele vai gerir o consultório, o escritório e mesmo um magistrado tem que gerir toda uma equipe aí dentro, né? Uhum. E a gente não tem essa noção, não tem esse tipo de matéria. Mas o que eu posso extrair, né, do que o Flávio já falou, do que você está falando, quem escolhe fazer o curso de Direito tem que correr atrás. Tem que correr atrás de saber quais são as carreiras. E, poxa, internet hoje está muito mais fácil do que era na nossa época, né? Sem Poxa, o dúvida. acesso à Nossa. informação, cara. Então, a dica que fica aí também para quem está fazendo, quem quer fazer, corre atrás. Tem realmente um leque enorme. Quem faz direito pode fazer muita coisa. E mesmo se E, falar e- advogar, cara, são muitas áreas na advocacia, né? A magistratura também. Você é um juiz de direito do Estado, tem, cara, a magistratura do trabalho, federal, militar, Ministério Público a mesma coisa, né? São N coisas. E tem que correr atrás. Ninguém vai ensinar isso na faculdade. é, mas aí tem, assim, tem talvez uma coisa interessante que eu acho que a UEL acabou nos ajudando, porque assim, a gente acabou sofrendo um pouco com professores e tal, né? Então, eu Uhum. acho que indiretamente ela nos ensinou a correr atrás, porque a gente tinha que. Isso. Não era uma coisa mastigada, né? Não tinha uma apostila. Então a gente tinha que se virar, tinha que estudar, tinha que ir atrás de livro, tinha biblioteca, pegava, sentava, estudava, fazia isso. Você meio que aprendeu, a gente, pelo menos tem essa sensação, né? E aí, de novo, a minha experiência de colégio era uma. Eu vim de uma instituição de ensino privada, assim, era um colégio particular, que era tudo assim, apostilinha, bonitinho, tal, tal, tal. Mastigadinho, Aí, né? assim, era estudar a apostila e fazer a prova, né? Uhum. E assim, a UEL não, a UEL era assim, o professor te dava lá a gente recebia todo início de ano eu não lembro o nome, era o plano de aula É, com um tipo índice a ementa, bibliográfico, assim, né? é, e aí você que se vira. Vai atrás do seu livro, compra o seu livro, lê seu livro, tira o seu xerox, que a gente Uhum. acabou dando bastante dinheiro pro pessoal do xerox lá. Pô, meu, Pois é, então. Aí, assim, muito. ajudou isso, assim, mas é muito de sim, correr atrás, assim. E aí eu acho que o estágio ajuda bastante. Te dá Isso. um pouco dessa experiência, você vê como é que é na prática. E aí você consegue talvez mesclar as duas coisas. Se você consegue fazer isso na faculdade, é bom porque daí às vezes você consegue direcionar um pouco o estudo, você já consegue, beleza, eu vi que a advocacia é para mim, aí você se foca nisso, se foca naquilo, vai mantendo contato com esses advogados com quem você vai estagiando, que é algo extremamente importante, né, fazer esse network. E acho que como Uhum. você falou, assim, ter alguma matéria de administração ou gestão, alguma coisa assim, é extremamente importante, cara. Mas muito importante. Porque Sim. a gente acaba precisando muito disso. Assim, a advocacia precisa disso. O Gazebo aqui, ó, que é o colega de concurso, o Gabriel, estava falando que o professor, o desembargador Vladimir, escreveu. Uhum. Eu não consegui ler aqui. Subiu aqui, eu não consigo mexer nisso aqui, ó. Curso de Deixa Direito, eu ver antes, aqui. durante e depois. Sobre o tema que a gente está falando aqui. Ah, legal. Legal. Boa dica aí, ó. Não li ainda, mas gostei da dica, eu vou salvar aqui na minha lista já. E então, o que eu tava falando mesmo, cara? Do curso de gestão. Então, eu acho que é Isso. importante, porque assim, hoje mais do que talvez algum tempo atrás, assim, a gente precisa muito disso, assim, de entender como é que é gerenciar uma equipe, gerenciar um procedimento interno, gerenciar os seus trabalhos do dia a dia, gerenciar conflitos intersubjetivos ali entre os seus funcionários, os servidores, como é que é isso? E a gente não teve isso, né? A gente não aprendeu Não. isso na faculdade. Não. Na Não sabia verdade, nem que acho que existia assim, isso. pois é, não. Eu mal e mal sabia o que era a teoria tripartida do direito. Meu Deus, cara. Que isso. Eu nem lembro mais. Eu li recentemente. É engraçado, cara, que eu tô falando isso. Eu recentemente, a gente criou um grupo, assim, tava voltando a estudar um pouquinho essas matérias, e a gente recentemente releu a introdução ao estudo do direito do. Ai, como é que é o nome do professor? Me fugiu agora. Aquele que tinha a capa vermelha, lembra?
Ai, cara, eu lembro. Era mais simplificado, assim, a linguagem, né? Era mais fácil, ó. Então, não era, porque era o professor que falava da zietética e dogmática jurídica, lembra? Eu esqueci o nome dele, me fugiu, peço até Ah, desculpa, mas ele foi embora agora. tá, tá. Não, É, eu então, lembro a capa, eu lembro. era vermelho e preto, até a De- gente leu recentemente, eu li ano passado deixa eu agora. ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tércio Sampaio, o Mosman acabou de responder aqui, ó. É, isso mesmo. Tércio Sampaio, isso mesmo. Enfim, eu sou muito ruim com nomes, às vezes eles me fogem, assim, então por isso eu esqueço. Mas eu lembro dos detalhes do livro e tal. Então, assim, eu acho que é muito importante, cara, a gente fazer esses cursos de gestão, isso ajuda muito, assim, na carreira. E isso vai ao encontro do que o Flávio falou, né? Ele falou muito sobre a importância de você investir em cursos de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão administrativa. Então já fica Muito. essa dica aí pra galera, né? Algo que Ajuda muito. Assim, possivelmente você não vai ter na faculdade, a não ser que a grade tenha mudado, a gente não acompanha mais. Mas se não não tiver sei. isso, é algo importante. Vai ajudar muito na parte profissional. Não, total. Até porque, assim, talvez se você seja um profissional que sai da faculdade com alguma noção disso, isso já te dá um diferencial para você, seja organizar o seu próprio escritório, o seu próprio trabalho, seja para você poder agregar algo para alguém que vai estar, já tem algum escritório, algum trabalho Uhum, pronto, né? sim. Porque, assim, eu digo por mim, mas acredito que você também, o Flávio também falou isso. Eu aprendi isso muito na prática. E assim, eu não, por hora, é uma coisa que eu ainda quero fazer, mas eu não fiz ainda um curso de gestão específico sobre isso. E aí é uma coisa que você vai meio que, você vai bebendo de uma fonte aqui, vai dando um negocinho aqui, vai tentando ouvir o que está sendo dito, e aí você chega a alguma conclusão. Mas eu nunca fiz isso, um curso formal para entender procedimentos, processos, como é que funciona, teoria Aham. sobre isso, sabe? E se você já tiver isso saindo de largada ali, pô, Meu Deus do céu, ajuda demais. Demais, demais, assim, demais. você está advogando, imagine que você vai contratar alguém, aí tem dois advogados, dois advogados mais ou menos com a mesma experiência, mas um deles tem alguma coisa de gestão, tem alguma experiência nisso, o outro não. Às vezes isso pode ser um É um diferencial, né? Assim, diferencial. É um diferencial, com né? certeza. Cara, e assim, você estagiou, né? Você começou o terceiro ano de estagiar. Cara, assim, minha memória já não é o que mais que já foi um dia, né? Mas eu acho que foi ali por volta do meio do Por terceiro ali. ano. Porque eram 2 anos, salvo engano, que a gente podia estagiar. E eu parei o estágio perto do fim do quinto ano. Então, assim, o Moseman me jogou um confetinho que não sei se mereço aqui, mas agradeço muito. E, na verdade, o Moseman é um baita de um colega, baita do juiz, baita de um amigo, assim. A gente até fazia, na época da prova oral, a gente fazia simulados de prova oral junto. E dava até Ah, um que legal. apavorinho, assim, fazer a prova oral com ele, porque o conhecimento dele é Manja absurdo. Ele muito. sabe de Meu direito, Deus. muito, muito, assim. É. É, enfim, o que eu tava falando, cara? Você estava falando do estágio, a gente tinha Isso. 2 anos Aí ali. eram 2 anos. Eu acho que foi ali mais ou menos no meio do terceiro ano. Eu fiz esse estágio, que foi um estágio no Ministério Público. E aí terminei lá por volta do meio do quinto ano e fiz alguns estágios assim, de férias em escritório de advocacia em Foz. Legal. Na faculdade você não fez nenhum estágio relacionado à magistratura, né? Não. Gabinete, assessoria. Não, assim, cara, eu acho que isso é Travou. muito comum, né? Voltou. Travei? Eu voltei outra vez? Agora voltou. Voltou. Ah, tá. Eu tinha, talvez assim, e era uma coisa minha, muito, sim, né? E depois, hoje eu vejo que não faz sentido, mas assim, a gente acaba tendo essas coisas. Eu tinha um temor reverencial muito grande, assim, então eu tinha um pouco de vergonhinha de falar com o juiz, de perguntar alguma coisa assim, de bater no cartório e tal. Então Aham. eu nunca me. Eu fazia todas as provas que tinham. Tinha um processo seletivo de estágio, eu lembro da gente fazer, tinha da Procuradoria da Fazenda Nacional, eu fiz do Ministério Público, fiz estágio de gabinete, fiz prova de processo seletivo de estágio de secretaria, de tudo. E, e eu nunca tive muito essa cara, que tem muita gente que vai, bate na porta e deixa um currículo, se apresenta, né? E eu nunca Uhum. tive muito isso. E como a gente não tinha muito essa facilidade de ter acesso a juízes e promotores, eu acabei nunca fazendo.
o meu estágio no Ministério Público ele era mais um estágio de advocacia barra defensoria do que propriamente de Ministério Público, de promotoria, né? Porque a gente atuava lá numa promotoria chamada Promotoria de Justiça das Comunidades. Era tipo um IAJ que a gente tinha, só que gerenciado pela, acho que era a 24ª Promotoria, que era o Dr. Paulo, que era o promotor responsável, e aí tinha um advogado que era parceiro e assinava as petições. E aí eles distribuíam eram vários estagiários, né? Tinham vários veteranos nossos lá também, e você era distribuído por regiões de Londrina, que você atendia as demandas dessas pessoas, desde que não fossem criminais e trabalhistas. Então era demanda civil, de família, inventário, etc. Exato. Era quase uma defensoria. E aí a gente... Exato, era tipo IAJ, só que ajudou muito porque não tinha... No IAJ era mais ou menos assim, a gente era aluno, então tinha um professor que ia meio que passando o que a gente precisava fazer, a gente tinha um prazo para cumprir, mas quem gerenciava esse nosso dia a dia era o professor, né? Isso. No estágio que eu fiz, não. Quem tinha que cuidar do nosso prazo, quem tinha que gerenciar os nossos processos, era a gente mesmo. Então, a gente recebia CIFs, né? Que eram centrais de informações, acho que era alguma coisa. Acho que era CIF. Eu lembro como era um negocinho verde que era impresso, aí entregava para você ler as intimações e tudo mais. Você lembra? Acho que era CIF, né? Você está falando da EAJ? Não, do judiciário, assim, porque antes... Não vou lembrar. Assim, então, assim, aí Mas chegava lá. Uma vez por semana recebia a CIF, aí a gente distribuía ali, você fazia a sua anotaçãozinha, o que precisava fazer, e você mesmo que se gerenciava ali, né? Então, você cuidava do prazo, da petição, do que tinha que fazer, e ajudou muito nisso, para você ter uma ideia do que é se auto-organizar, do que fazer. E tive esses estágios no escritório de advocacia e fui estagiário do Juizado Especial Civil também, mas na secretaria, né? Não no gabinete. Contato com o juiz até eu virar assessor, eu nunca tinha tido. E isso foi só depois da faculdade? Só depois da faculdade. Isso. Aí eu lembro que um tempo você e o Diego, inclusive, trabalharam num escritório, né? Já advogados. Isso. Né? Aí depois você foi pro gabinete, né? Isso. É que, assim, você quer que eu já fale mais ou menos como é que foi essa trajetória, Fábio? Ou eu espero para depois? Não, pode falar assim, como que foi a sua experiência em advogar, você escolher ir pro gabinete, e acho que é ali que você decidiu pela magistratura, né? Cara, foi mais ou menos, assim, o meu processo, assim... Não, mas assim, o roteiro é seu, eu não vou, não quero atrapalhar. Vai lá, de você ter essa experiência de advocacia e escolher a magistratura. Já é uma pergunta mesmo, já desenrola aí. Maravilha. Deixa eu mandar um salve aí pro Robinho, que mandou um Dali Dr. Flea aqui, e o Léo também mandou uma mensagem aqui, outro amigo querido que a magistratura me trouxe, ele é a Flávia, a esposa dele. Que legal. Cara, então assim, eu tinha um plano assim, né, eu queria fazer concurso. Eu tinha isso em mente, assim. E eu lembro de conversar com a pesada, assim, no colégio e falar disso, assim. E meu pai é concursado, né? Meu pai é engenheiro aposentado, engenheiro eletricista aposentado de Itaipu. E eu lembrava muito, assim, dessa ideia de que você não vai ganhar fortuna, você não vai ficar milionário, mas você tem uma previsibilidade e segurança do que vai acontecer. Isso te permite fazer projetos, construir um orçamento, se planificar, enfim, se estruturar. E eu estudava num lugar em que muita gente que estava lá era filho de empreendedor, gente que queria, sabe, ser dono do próprio negócio. E eu falava, cara, não, eu não quero isso para mim. Eu quero ser concursado. Eu quero, assim, quero fazer alguma coisa que me dê uma tranquilidade, fazer um trabalho que eu gosto, mas que me dê uma tranquilidade, né? Então, eu lembro que meu plano... Eu pensava na faculdade em ter magistratura no Ministério Público, eu nunca quis ser delegado, nada contra, evidentemente, nenhuma outra profissão, é só uma questão realmente de gosto. Não era. Acho que eu não seria feliz na profissão. E aí, durante a faculdade, tendo feito esse estágio no Ministério Público, eu falei, Ministério Público acho que não é para mim, não vou ser feliz aqui não, isso aqui não vai dar certo muito para mim não. Eu até lembro de conversar com o Climério, porque na mesma época o Climério, acho que ele virou estagiário da Promotoria do Meio Ambiente, se eu não estou enganado, que a doutora Solange,
Uhum. E aí ele me contava um pouco de como é que era o dia a dia, o que, que eles faziam, e eu falava, eu chegava a pensar, eu não sei se eu quero isso pra mim, não vou ser feliz e tal. E aí bati o martelo então depois disso, eu não queria advogar, nunca foi minha vontade advogar, e eu falei, eu vou sair da faculdade, vou fazer uma pós-graduação lato sensu. Aí nessa pós-graduação eu já vou estudando, vou tentando ter contato com a área acadêmica, emendo um mestrado, fico nesse período aí de 3 anos aproximadamente estudando para magistratura. Quando der os 3 anos, eu faço o concurso e vamos ver o que, que vai dar. E aí eu fiz a inscrição, quando a gente saiu da faculdade, para o curso de pós-graduação da UEL, em Direito do Estado. E aí eu lembro que a gente estava no juramento da OAB. Foi no Ouro Verde, lembra? É que o juramento da OAB eu fiz em Apucarana. Eu acho que eu não fiz esse Ah, com putz, não, vocês aí. é. Então, aqui de Londrina foi no Ouro Verde. Eu estava conversando com a Ana Paula. A gente tinha 2 Anas Paulas, né, na nossa turma. Tinha. Eu acho que hoje ela é até defensora pública, se eu não estou enganado. É, E é aí a ela veio e mais falou alta. assim, isso. Eu não lembro se era Gadelha Mendonça, alguma coisa assim, eu não lembro o sobrenome. Aí Mas também. ela, Muito já. muito, essa idade, essas horas, não vai vir essa Meu memória, não amigo. tem como, Não. não O tem como. pessoal vai perdoar a gente. Ah, deixa eu só abrir um baita de um parênteses que eu esqueci, Fábio. Ah, E eu fiquei muito feliz em ver o Flávio na outra live, que ele finalmente resolveu pintar a parede do fundo dele de verde e vir pro lado verde da força e abrir mão de São Paulo. Estou muito feliz com isso, cara. Fiquei muito agradecido assim com essa homenagem que ele me passou. ele resolveu virar homem e aí pintou a parede lá. Não, assim, resolveu vir torcer pro Palmeiras, né? Deixou o São Paulo de lado, não precisa torcer mais pro São Paulo, só dá decepção. Agora ele pode falar que é campeão da Copinha, vai ser bimundial esse ano, então assim, olha que legal. Mas, cara, Flavião. aí a gente estava no juramento e a Ana Paula falou assim pra mim, eu tava falando pra ela de quais eram os meus planos, ela falou assim, mas você viu a resolução 75 de 2009 do CNJ? Eu falei, não vi. Então, pós não conta mais como experiência jurídica. Eu falei, putz, Quebrou não é as pernas. possível. Aí eu tive que meio que correr atrás para ver se a pós que eu ia fazer ia valer como Ainda experiência. valeria. E ia. Porque tinha um marco lá, se você começou a pós até dia 20 tanto de Uhum. fevereiro, ainda valeria e eu tava dentro. Aí eu falei, pô, meu plano meio que deu errado, o que que eu vou fazer? Aí nisso eu conversei com os meus pais na época, né? Falei, olha, tenho vontade de fazer isso, como é que isso vai ficar para vocês? Porque eu não era dono do meu dinheiro, eu não me sustentava. Na época eu tocava, eu ganhava um dinheiro assim tocando, que era até bom, não era ruim não, mas não era nada exorbitante assim, não era nada que me permitisse sustento próprio, nada disso. E aí eu fiquei meio que, pô, o que que eu vou fazer? Qual vai ser meu próximo passo? Aí fiquei, mas eu resolvi me focar na pós. Falei, deixa eu estudar, deixa eu ver como é que vai ser. Comecei a ler bastante, comecei a estudar bastante teoria jurídica, li um monte de livro nessa época. Chegou mais ou menos no meio do ano ali da pós, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá mais para ficar só no livro. Não consigo mais isso. Aí eu fui atrás de alguma vaga em escritório de advocacia. Conversei com um amigo meu que tinha acho que era um primo de segundo grau que tinha um escritório, e com o Diego e com o Rafael Ruffles, que também Lembro. se formou conosco, Aham. e eles estavam advogando no escritório, que era o Calvo Advocacia. Uhum. E aí eles me indicaram lá também, e eu fiz entrevista para esses 2 lugares, né? E aí eu acho que foi mais ou menos ali por setembro, agosto de 2009, esse primeiro escritório me chamou. E aí no segundo ficou entre eu e um outro candidato, o candidato acabou levando na época, assim. Eu não lembro muito bem o porquê disso ter acontecido. E aí eu comecei a advogar nesse escritório, assim. Foi uma experiência legal e assim, interessante. E eu lembro de ir um pouquinho lá, pensando, pô, mas, sabe, sair de casa e andando, o escritório era perto de onde a gente morava. Falei, não, mas não é isso que eu quero, sabe? Não tô feliz. Aham. Parecia que sair de casa para ir pro trabalho era um peso, era um fardo, assim. Eu não me sentia bem. Aí eu fiquei lá advogando um tempo, o advogado, que era o nome do escritório lá, o chefe, ele me passava as coisas para fazer, eu entregava para ele corrigia, né? Porque a gente acaba vindo um pouco
talvez um pouco muito cabedal teórico, às vezes isso atrapalha um pouco a prática e tudo mais. Eu tinha os modelinhos meus da época de estágio, mas aí você também acaba tendo que dançar de acordo com a música, então às vezes a petição que você faz não está de acordo com o padrão do escritório, você tem que se adequar e tudo mais, né? E aí eu lembro que foi mais ou menos ali por dezembro, o Calvo, o Dr. Calvo, me ligou. Falou, não, Alexandre, você tem interesse ainda na vaga? Porque não deu certo aqui a experiência contra o advogado. Eu falei, doutor, eu tenho. Porque lá tinham 2 amigos meus, eu sabia como é que era mais ou menos o trabalho. E aí, assim, quando você está trabalhando com gente que está perto de você, gente que você se dá bem, é mais leve, né? Sim. Assim, o clima fica mais leve para você. E aí fiz a entrevista lá e comecei a trabalhar. E aí eu fiquei trabalhando lá no escritório do Dr. Calvo até eu sair para estudar para a magistratura. Então eu fiquei eu não lembro se foi dezembro de 2009 ou janeiro de 2010 até mais ou menos o final de 2011. Aí nesse escritório a gente atuava, assim, era uma advocacia empresarial porque a gente defendia a empresa, né? Mas a gente defendia a NET, basicamente, no Paraná inteiro. Já é um cliente que demanda muito, né? Muito, era muito processo realmente, assim, a gente ia fazer muita contestação, cumprir muito prazo, então era bem puxado, assim, o trabalho. Mas como é muita coisa que acabava se repetindo, a partir de determinado momento você meio que pega o ritmo e a coisa vai ficando mais leve. E era um trabalho bem legal, assim, o clima do escritório era muito bom, assim, a gente, toda sexta-feira tinha pastel que ia comprar na feira que tinha ali perto, legal. Era super agradável, cara, era super agradável, assim. Até na época eu lembro de pensar assim, se de repente eu quisesse advogar, né, era um lugar que daria para você começar a ter contato, fazer isso, fazer aquilo, tentar subir um pouco na posição. Ali, né? Exato, subir na posição no escritório, enfim, ficar ali mais tempo, de repente ir ficar ali um tempo, criar uma experiência e sair para montar um escritório próprio. Então eu tive essa experiência assim, dúplice na advocacia, né? Num escritório foi muito pouco tempo, então assim, é uma experiência muito breve, 2 meses mais ou menos, e no outro foi aproximadamente 2 anos. Legal. Teve um bom contato com a advocacia, né? Tive, assim, fui despachar com o juiz, um monte de audiência, enfim, já tive que bater boca em audiência com um advogado da parte contrária. É da profissão, né? Assim, bater boca, assim, não discutir. Sim, eu nunca fui muito de gritar, de pessoalizar, de agir de modo não polido, assim, né? Mas de discutir, de tentar provar um ponto de vista e né? tal. Faz parte do debate. Exato. Sendo debatilhando, não tem nenhum problema, né? Então, assim, eu sempre achei mais ou menos isso, assim, não... a gente vai trocar ideia, eu não tô te atacando pessoalmente, então para que você vai ficar ofendido pessoalmente? Não é para ser pessoal. Então foi... Exato, não é, embora às vezes seja, não é para ser. Mas não é para ser. Exato. E aí, cara, você foi e tal, você já tinha magistratura em mente, você já, então pensava na magistratura, já era algo que você almejava. E aí, agora conta pra gente como que foi o processo até aprovação. Porque isso é o que muita gente pensa em fazer direito. Eu quero ser juiz, ou no decorrer ali do curso, eu quero ser juiz, mas talvez nunca teve contato com alguém que passou no concurso, né? Não sabe como que é para passar no concurso. Então, conta aí para nós. Cara, então foi mais ou menos isso. Eu lembro de estar no escritório e ter chegado num ponto que eu pensei, eu acho que eu preciso, se eu quero uma magistratura, agora eu preciso sair daqui onde eu tô e começar a me focar nesse caminho, né? Então eu pedi as contas do escritório, saí de lá, aí eu fiz um mochilão com meu irmão, aí eu voltei, a gente voltou, era julho de 2000, julho, acho que foi julho, eu não lembro a data certinho, de 2011, eu falei, agora eu preciso ver como é que eu vou, o que eu preciso fazer para estudar, né? E na época, assim como a internet era meio que muito diferente do que é hoje, e assim como na época a gente não tinha Instagram, TikTok, canal de YouTube ensinando um monte de coisa, rede social para todo lado, você não tinha muito um guia de como estudar, né? Hoje em dia você tem bastante... teve um momento assim dos estudos jurídicos, dos estudos gerais, os coaches que davam meio que um direcionamento para você poder estudar, fazer isso, fazer aquilo. Você mandava para ele o que você estava fazendo na sua planilha de estudo, ele corrigindo e tudo isso, né? Na nossa época não tinha, né? Assim, não era algo existente. Então, assim,
eu tive que meio que fuçar e correr atrás para o que eu preciso fazer. Aí eu lembro de ter lido um livro de um colega juiz federal, o nome dele ele é meu xará, Alexandre, eu não vou lembrar o sobrenome. Mas ele falava um pouco disso, de como é que era estudar. E ele fazia um paralelo que eu achava muito interessante com a maratona. Falei, cara, se de repente hoje você chegar e for correr uma maratona, você pode até conseguir. Tem até um episódio do How I Met Your Mother, que o Barney vai correr uma maratona sem ter se preparado. É mais ou menos aquilo. Assim. Você vai conseguir. Pô, você vai correr, vai andar, vai correr, vai andar. Mas corra 42 quilômetros num dia sem ter se preparado e vai ver como é que seu corpo vai estar no outro dia. Você vai ficar uma semana acabado, assim, morto, podre. Então, ele fazia esse paralelo. Pô, você tem que aprender com passos, assim, ó. Primeiro você vai estudar isso, depois aquilo. Estuda um tanto de hora, e aí fica confortável com essas horas, aí você aumenta as horas. E aí tinha muito assim, como é que você estuda? Onde você vai buscar material? Você vai no cursinho? Você vai ler resumo de não sei quem? Você vai ler livro? Aí cada uma dessas escolhas vai ter algum tipo de prós e contras, né? Então eu tive um período, assim, que foi um período de aprender o que eu precisava fazer e o que funcionava para mim. Porque eu acho que não tem, assim, pelo menos no concurso da magistratura, embora você tenha algumas coisas que elas sejam quase que como cardeais, assim, para seguir, você não tem uma fórmula pronta. Não é um miojo, 3 minutos e está pronto. Isso. Então, assim, era uma coisa de o que funciona para mim? Isso aqui dá certo para mim? Isso aqui vai ser legal para mim? Então eu lembro que eu fiz primeiro um cursinho de um mês no Damásio, professores muito bons, assim, era uma aula animada, mas eu sentia que eu estava lá e não estava agregando nada, assim, o conteúdo não ficava. Não estava rendendo. Nessa época eu ainda... Não, exato, era uma coisa meio que, pô, beleza, eu tô anotando, eu tô fazendo meus resuminhos aqui, aí depois eu li uma coisa, colocava outra, mas parecia que eu perdia mais tempo produzindo esse conteúdo do que estudando. Aí nessa época eu ainda estava na dúvida entre magistratura federal e estadual, então eu montei falei, eu preciso estudar as duas, né, as duas matérias, as matérias de todos esses concursos, para ver o que eu quero, porque eu não tinha decidido ainda. E aí eu fiz um curso, eu acho que era um curso de 2, 3 meses de preparação para a magistratura federal na SMAF, que tinha uma sede ali em Londrina, e aí todo dia de manhã, acho que era, eu não lembro se era todo dia, 2, 3 vezes por dia na semana, tinha um curso lá, a gente fazia, mas mesmo assim parecia que estava fazendo e não estava rendendo. Aí na época eu falei com um amigo que é juiz aqui no Paraná, o Bruno Golon, e ele tinha um CD, alguns CDs, DVDs, com um monte de material de resumo. Aí ele me passou, eu fui, comecei a ler aquilo, li alguns meses, assim, mas a coisa não estava indo. Aí eu falei, vou pro livro, né? É o que falta, assim, é o que resta. Se o livro não rolar, o que eu vou fazer? Não vai dar. Vou injetar conhecimento no braço? Não tem como. Aí eu comecei a ler, fui atrás de alguns livros. Na época, assim, era muito bom para a gente buscar conhecimento sobre concurso em alguns fóruns, assim, tipo Correio Web e outros lugares. E aí eu fui lá e tinha algumas pessoas que colocavam os livros, assim, que estudaram, né? Um compêndio, assim, do que ele usou para tal concurso, o que ele usou para tal concurso. Esse colega juiz federal, inclusive, ele tinha lá uma lista dos livros que ele leu e tal. Então eu fui meio que atrás. E aí eu sempre tive muito a ideia de, deixa eu ver se essa leitura funciona para mim, né? Por exemplo, você vai ler direito administrativo, tem Celso Antônio Bandeira de Mello, tem o José Francisco Carvalho Filho. Tem os clássicos e aí tem os voltados para concurso, agora tem muita coisa, né? Tem um monte. Mas aí o que eu digo assim também é da linguagem, porque a gente vai ter a nossa forma de escrever alguma coisa, né? Então, às vezes, aquela linguagem daquele autor, mesmo que seja para concurso, para você não vai fazer muito efeito, não vai ser legal, então você vai atrás de outro. Então eu fui meio que atrás, montei uma bibliotecazinha, falei com os meus pais, e essa também foi uma outra decisão, né? Porque assim, quando eu decidi abrir mão da advocacia, e na época eu estava advogando e ainda tocando, e aí, essa época eu ganhava mais tocando do que advogando. É verdade. A triste realidade da advocacia. Eu abri mão, exato. Eu abri mão de tudo isso e eu precisava estudar, só que eu não tinha uma fonte de sustento. Então eu falei com os meus pais, falei, gente, eu vou estudar, né? Vou me focar nisso. O que vocês querem fazer? Se vocês preferirem, se vocês acharem que é melhor, eu volto para Foz, porque né, é um gasto a menos para vocês e tal. Se vocês falarem que não, que você vai ficar em Londrina melhor, aí beleza. Aí eles me perguntaram, o que você acha? Eu falei,
Em Foz o difícil é que tem muita gente que eu conheço, talvez pode ter muita distração, e aqui eu tô com o meu ambiente construído tranquilo. Aí ela falou, eles falaram, beleza, pela gente fica aí, sem problema. E aí eu montei essa biblioteca, fui atrás, comprei os livros, né, montei, e aí comecei a estudar. E aí começou esse processo de todo dia. Então eu tinha um cronograma de matérias por dia, né, eu tinha também, todo dia de manhã eu acordava, eu tomava café da manhã lendo 50 súmulas do STJ, 50 súmulas do STF e 10 súmulas do TSE e acho que era isso. Eu me gravei falando as súmulas. Caraca. Porque o que acontecia? Eu falei, todo momento que eu tiver no carro, dirigindo, correndo, fazendo alguma coisa, eu baixo essas num MP3 player, coloco para ouvir. E você vai escutar. Assim, vai ficar ali, né? Às vezes Sim. vai ficar ali naquele conhecimento guardado que você nem sabe que está lá, mas pode te ajudar. E aí comecei a fazer isso. Então, segunda-feira as matérias eram tais, terça-feira eram tais, quarta tais, quinta tais, sexta tais e sábado tais. Aí eu me dava o direito de até umas 6 horas da sexta-feira estudar. Dali em diante, domingo eu descansava. Porque eu achava que a minha visão era assim, eu posso estudar de segunda a segunda? Posso. Mas até que ponto isso é bom? Porque às vezes você espana o parafuso, né? Sim, com Então certeza. eu tinha os momentos que eu me dava o direito de relaxar. Aí foi um pouco isso, foi uma construção meio que passo a passo. É igual treinar para uma maratona. Você vai correr um pouquinho, aí vai ficar acostumado, vai correr um pouquinho, vai fazendo uma preparação, né? E aí todo dia eu lia essas súmulas no café da manhã, no almoço e na janta. Eu lia alguma matéria lá por dia, então era, sei lá, hoje eu vou ler direito processo civil e processo penal, que eu juntava os processos. Aí eu lia o código, que assim, você tem que ler lei seca, é imprescindível você ter conhecimento de lei seca, é o primeiro passo. Eu lia a lei seca do que eu estudei no dia. E aí eu li um tanto, eu grifava os livros nas partes que eu achava que eram mais importantes, e aí eu ia fazendo isso repetindo semana a semana. E aí fazia isso com livros de cada matéria. Então no primeiro momento eu comprei um livro para cada matéria, né? Então era um livro de processo civil, outro livro de processo penal, outro livro de direito penal, outro livro de direito civil e por aí vai. Cada matéria que cai no concurso, né? No concurso. E aí nesse início eu não sabia se eu queria magistratura federal ou estadual. Então eu lia matéria de tudo. Então... Previdenciário, tributário... Previdenciário, internacional privado, internacional público, direitos humanos, um monte de coisa. Então era bem puxado assim de conteúdo, né? E aí eu fiquei mais ou menos ali, eu conto meu estudo a partir de mais ou menos março, abril de 2012, que foi quando eu entendi que era esse jeito que estudar ia funcionar para mim. Foi quando eu comecei a ler os livros, né? Certo. E aí eu comecei a estudar e aí assim, com o tempo você vai ganhando mais resistência de estudo, de leitura, né? E para mim foi uma baita de uma experiência de autoconhecimento também. Porque assim, como eu falei antes, eu não era um estudante de todo dia voltar para casa, ler, fazer anotação, fichamento. Eu estudava para a prova e lia os livros que eu gostava, era isso. Assim. Então eu precisava entender se eu teria essa disciplina e esse saco de todo dia sentar lá, estudar e repetir a matéria, repetir a matéria, repetir a matéria, se isso ia funcionar para mim, né? E funcionou. Então assim, eu falei, beleza, eu acho que talvez diferentemente do que eu poderia supor, eu consigo sentar ali e ficar com a bunda quadrada na cadeira, porque era isso mesmo, assim, estudar. E aí foi indo assim. Então, em 2012, eu fiquei o ano inteiro estudando, só estudando. E aí, assim, mais ou menos ali por volta de maio, junho, eu estava mais ou menos estudando de 10 a 12 horas por dia. E aí, como eu não trabalhava, não estava fazendo mais nada, o meu dia era longo, né? Então eu conseguia mesclar junto com o estudo atividades físicas. Eu treinava Muay Thai, ia jogar meu futebol e tal. Então assim, era uma coisa razoável. E aí assim, era leve até, né? Eu tô estudando, eu paro, vou jogar bola, eu volto, estudo mais um pouco, leio súmula, vou dormir. Acordo, leio súmula. Então assim, era uma rotina até o seu tranquila. Trabalho era estudar, né? Aí assim, mas isso era o que funcionava pra mim, porque eu não tinha que trabalhar, eu não tinha família para sustentar, eu não tinha nada disso. Claro que realidades diferentes vão ter respostas diferentes, né? Tem até um colega, um amigo... tempo que vai demorar. Exato, assim, você não tem como apressar muito esse procedimento, né? Tem até um amigo, o Sidney, que a história dele é um pouco essa, assim, ele é pai, tem 2 filhas e um filho, assim, então assim, ele advogava, então ele tinha um tempo
que muito diferente do meu, assim, de estudo diário, né? Então, tem até um colega aqui no Paraná, o Júlio Tanga, que acho que foi promotor em São Paulo e depois passou aqui. Ele até conta, eu lembro de ter lido isso em algum lugar, talvez tenha sido nesses correios web da vida, né? Que ele estudava, tinha vezes 2 horas por dia, que era o que dava, assim, pô, ele dava aula de português, era pai, os filhos estavam pequenos, ele tinha que preparar a aula, sobrava 2 horas ali entre as 10 horas da noite e a meia-noite, ele sentava e estudava. E aproveitava esse tempo. E aí acho que, o que é o importante, acho que nesse processo, cara, é você não parar. É você, se você entendeu que aquele tipo de rotina de estudo faz sentido para você, a partir dali é um exercício de resiliência e paciência, tá? Porque se você continuar nisso, pode demorar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos que seja, a aprovação vai chegar, tá? Então, assim, o que eu aprendi um pouco foi isso, assim, de como é que eu funcionava. E aí, em 2013, eu falei, eu acho que seria legal eu ter uma experiência em gabinete para ver como é que é esse trabalho no dia a dia. Porque vai que eu estou me matando aqui de estudar e, E a não é profissão não é o isso. que eu imagino. E aí moiou. Aí o que eu vou fazer da vida? Meu Deus. Vou vender minha arte na praia, né? E aí você fazia uma consulta jurídica já, porque o conhecimento que você já tinha, né? Talvez. Aí, aí eu falei, talvez o jeito mais fácil. Eu não tinha contato com juízes, né? Falei, talvez o jeito mais fácil de eu fazer isso seja entrando na IMAP. E aí eu fui fazer o curso da IMAP, que é um curso de pós-graduação aplicada. Então você tem aulas teórico e práticas. As aulas práticas são diretamente com os juízes. E aí eu fui falar com... Deixei meu currículo e falei, se surgir alguma vaga em gabinete, tô aí. E aí o Felipe, que morou com a gente, conhecia a Mariana, que é secretária lá da IMAP de Londrina. E ele meio que falou, esse menino está estudando, ele é bom, conheço ele, se surgir alguma vaga, pode indicar que eu recomendo. Que é uma coisa que o Flávio falou, né? Assim, como é importante você ter conexões, você manter contato com as pessoas, você manter bons canais de comunicação, né? Isso. Por exemplo, se eu não tivesse tido esse contato, não fosse amigo do Felipe, talvez eu não teria conseguido o assessoria em gabinete, né? E aí o Alberto, que é juiz da Quinta Vara Civil de Londrina, me chamou, fiz uma entrevista, conversei com ele, falei que tinha interesse na magistratura, não sabia ainda se federal ou estadual, ele me chamou para trabalhar no gabinete. E aí eu comecei a trabalhar no gabinete dele em fevereiro de 2013. Todo dia de manhã eu ia. Só que em 2013, porque eu resolvi fazer muita coisa, meu tempo ficou mais escasso, né? Então eu acordava de manhã, trabalhava no gabinete de manhã, de tarde estudava, de noite tinha aula da IMAP e eu voltava para casa e estudava de novo. Então o meu tempo, que era de 12 horas, ele diminuiu bastante, foi para umas 6 horas por dia mais ou menos. Mas eu pensava que, se por um lado eu estava deixando de estudar isso, por outro eu estava aprendendo um pouco da prática que podia me ajudar na fase de sentença, né? Então eu achava que era uma troca que valia a pena. E foi uma baita de uma experiência, assim. Ele me passou as coisas para fazer no gabinete, eu entendi mais ou menos como é que era essa rotina do dia a dia, assim, do gabinete de uma vara civil, fui ganhando um pouquinho de experiência. O Alberto também é uma pessoa super importante, assim, nessa minha trajetória, porque ele me dava muito incentivo, assim, ele foi um chefe excepcional, você precisa sair para fazer concurso? Vai, sem problema. Ele corrigia as sentenças e falava, é isso aí, continua aí, que logo você vai ser aprovado. Então, assim, foi um baita do incentivo, né? Ajudou muito, assim, porque às vezes você fica na dúvida, né? Será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai? Enfim. E aí eu fiquei lá em 2013 e em 2014 continuei trabalhando lá e continuei estudando, né? Trabalhando de manhã e fazendo essa rotina. No trajeto para o trabalho eu colocava súmulas e ouvindo, então fui, né, mais ou menos seguindo esse procedimento. Você aproveitava todo o tempo, né? Todo o tempo que tinha. O tempo que eu tinha livre, assim, eu aproveitava para estudar, que eu achava que era importante, né? E aí é peculiar, porque claro que ele tem meio que um processo de uma curva de aprendizado. Então você vai melhorando, né? Você vai entendendo que você vai melhorando. E eu acho que o quanto mais prova você puder fazer, melhor. Eu acho que, se eu não estou enganado, tem um amigo de concurso também, o Mário, ele dá bastante aula, assim, ele é um baita de um professor, e ele fala um pouco disso, assim, que ele recomenda para todos os alunos dele que puderem fazerem provas. Porque, assim, claro que você pode fazer simulado em casa, mas treino é treino, jogo é jogo. É isso. Aquela pressão, né? A pressão, o sair de casa,
Então, aí é pegar uma condução, é tentar entender onde é o local da prova, é você ver o cara do lado fazendo a prova. Isso te ajuda, sabe, a criar um pouquinho de bagagem na hora que você vai sendo aprovado nas fases, né? E assim, embora seja uma curva de aprendizado, é meio que uma montanha-russa. Porque assim, eu lembro de fazer provas e, pô, tava indo bem, tava tirando umas notas boas em algumas matérias e era derrubado em outras. Aí eu dei uma adequada no estudo. Então, por exemplo, administrativo, tributário, empresarial, eu não ia tão bem. Então eu resolvi fazer resumos de capítulos, X capítulos, e colocar. Porque toda a semana que eu ia ler, eu lia aqui, aí na semana seguinte eu lia daqui para frente. Mas aí quando eu lia daqui para frente, eu li o resumo da semana anterior, né? Uhum. Para daí... Exato. Reforçando. Exato. E aí foi me ajudando. Aí eu lembro que eu fiz 2 provas seguidas, que eu fui bem, assim, TJ Minas e TJ São Paulo. E eu lembro que na época, assim, as notas de corte estavam ali batendo 69, 67, 75 no máximo. Aí eu fiz TJ Minas, se não me engano, 78 ou 80, e TJ São Paulo ou 82 ou 84, eu não lembro muito bem. Eu lembro de falar com os amigos, falar, cara, acho que fui para a segunda fase. Porque o concurso tem isso também, assim, você vai aprender qual que é a fase que vai ser pior para você. Porque você pode ser um cara que tem um conhecimento mais exato, assim, você consegue aplicar mais uma coisa ser então, né? E você vai ser, provavelmente ou você tem uma memória, talvez, de leitura de lei seca, de lembrar de precedente, de informativo de súmula, melhor. Então você vai melhor na primeira fase, provavelmente, né? Uhum. Se você, de repente, é uma pessoa que escreve com mais fluidez, tem mais facilidade nisso, você talvez vá melhor nas fases seguintes, né? E eu sempre era derrubado na primeira fase. Eu colecionei um monte de reprovação, assim, um monte. TJ Paraná, eu fui reprovado em 2011, 2012 e 2013. Então foram 3 reprovações só no TJ Paraná. Aí eu fiz essa prova e falei, cara, eu acho que passei. O Felipe, que acabou de mandar um salve, fica aqui o meu salve para ele também. Felipe. Ele falou para mim, Ale, eu acho que você passou, pode começar a estudar para a segunda fase. Mas aí eu sempre muito cauteloso, falei, deixa eu ver qual que vai ser o resultado. E aí veio a nota de corte. E aí Minas foi 2 pontos acima da minha nota, e São Paulo 2 pontos acima. Aí deu aquele baque, né? Você fala, nossa, não acredito. E aí eu fui fazer, mas eu pensei assim, beleza, melhorei, né? Sim, na média, tá evoluindo, tô melhor. Né? E aí eu fui fazer TJ Distrito Federal, que foi uma prova, se eu não estou enganado, eles aprovaram 5 ou 6 candidatos, né, na prova oral. E eu tirei tipo 47, 52. Eu lembro, a Vivi fala isso, eu lembro de chegar em casa e falar, cara, eu sou burro, esse negócio de concurso não é para mim, tudo que eu fiz até agora foi um desperdício, eu vou queimar esses livros e vou jogar videogame e virar profissional de esporte eletrônico. Porque assim, você sente o baque, é doído. Não é um negócio, é um empenho, sabe? É uma construção que você vai fazer. Claro. Então é muito doído quando você não é aprovado. Só que eu acho que o importante é, beleza, absorver o golpe. Tem uma frase que o pessoal sempre menciona do Rock, acho que é o 4, que ele vai falar com o filho dele, ele fala, o que importa não é as porradas que você vai levar na vida. É o quanto você consegue, depois de levar essas porradas, levantar e continuar caminhando. Exato. Então acho que é um pouco disso assim também. Você sofre o baque, pô, beleza. A Vivi acho que até me falou um dia, fica uns dias sem estudar, dá uma relaxada. Eu fiquei uns 2, 3, 4 dias ali sem pegar em livro. Uhum. Aí depois falei, deixa eu voltar aqui, preciso voltar à rotina. E voltei. E aí fiz o TJ Paraná meio que na sequência, assim, foi Minas, São Paulo, Distrito Federal, TJ Paraná, se eu não estou enganado. Foi mais ou menos na sequência. E aí tem uma outra coisa, assim, né, do concurso. A vida não para de acontecer porque você está fazendo um concurso, né? As coisas vão acontecer no seu redor. Sim. Então você vai ter perdas significativas, você vai ter vitórias significativas e tudo mais, né? E as vitórias, quaisquer que sejam elas, eu acho que elas têm que ser sempre comemoradas. A gente tem que sempre lembrar de comemorar essas conquistas, esses avanços que a gente tem, né? Por exemplo, ser aprovado no vestibular, pô, um negócio super legal. Ser aprovado no OAB, muito legal. Passei num processo seletivo de uma vaga que eu estou indo atrás. Comemora, você tem direito a comemorar. É um empenho seu, você está gastando seu tempo para isso. E aí, assim, eu tenho uma experiência minha que
é um pouco triste, tá, Fábio? Eu vou falar, porque faz parte da trajetória, você me perguntou disso, Uhum. que na semana que eu vim fazer a prova do TJ do Paraná, minha sogra faleceu. Ela tinha um câncer, ela acabou não resistindo e faleceu. E aí, acho que ela faleceu, eu não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, e a prova era domingo. E eu lembro a minha primeira reação foi, eu não consigo fazer essa prova. Uhum. Eu não vou ter cabeça para fazer essa prova. E eu achava que naquele momento era mais importante eu estar com a minha esposa, a atual esposa, né, do que vir fazer uma prova que eu poderia repetir em algum momento. E aí, eu hoje sou juiz por causa da Vivi. Porque ela falou para mim assim, vai fazer, a vida não para porque isso aconteceu, eu tô aqui, eu seguro as pontas aqui pela gente agora e depois a gente vê o que faz. Então eu fui fazer a prova e eu lembro que foi uma prova que eu fiz meio que, talvez com mais leveza, porque eu não tava muito... A minha cabeça tava em outro lugar, assim, Entendi. sabe? Eu fiz a prova, assim, me dediquei e tal, mas eu lembro de em alguns momentos estar fazendo a prova e olhar pro papel e não lembrar o que eu tava pensando. Porque é um momento de luta, assim, de dor, assim, a gente precisa passar por isso. Né? E aí foi a prova que eu fui aprovado, assim. Então, olha só, cara. e aí até fui aprovado bem na primeira fase. Eu fiquei acho que 30 e pouco ali e tal. Caramba. E aí foi um pouco disso. Foi a primeira e única prova que eu passei na primeira fase. Isso é interessante, né? Você precisa passar em uma prova, né? Você pode fazer 50, não tem problema. Você precisa passar em uma, né? Exato, assim, é uma aprovação, cara. Você pode colecionar 1000 reprovações. É uma que você precisa e acabou, Isso. assim, aí... Se aquela profissão for o que você quiser mesmo, justamente, acabou, assim. Você tá ali na carreira que você quer, que você almejou, que você batalhou pro resto da vida, né? Então foi mais ou menos essa a trajetória. Aí fui fazendo as provas, assim, tem todo a pressão das provas seguintes, né? Que você também está fazendo prova com outra gente, tem o tempo que você tem que administrar muito bem. A prova oral é bem desafiadora, assim, eu imagino. Psíquico. Assim, você fica muito ansioso, muito pressão, nervoso. Né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, muito nervosa, assim, mas eu não consegui dormir. Parecia que a comida, eu fui comer no dia anterior à prova, ela batia e voltava, sabe? Foi horroroso, horroroso. É porque é a linha de chegada ali, né? Você sabe que aqui, você passou por todos os processos para chegar ali e ali define se você está dentro ou fora. Não, total. E eu acho que até teve foi na live da semana passada, eu acho que como é o Guilherme, né, aqui? Guilherme. Uhum. Eu acho que ele falou, se eu não estou me equivocado, errado foi ele. Mas eu lembro de uma sensação meio que de todo mundo que chegou na fase oral ali, era a síndrome do impostor. Você chegava lá achando que era ali que iam ver que você não sabia de nada e você passou na sorte. Então você fica muito nervoso, cara. Você acha que vai dar errado, assim, que a coisa não vai funcionar, que vão te pegar com a calça curta e você não vai saber responder, mas no final das contas deu tudo certo, graças a Deus. Né? E é um momento muito emocionante, assim, quando sai a nota e seu nome tá lá aprovado. Puxa assim, vida. Eu vou guardar isso com muito... Eu gostaria de ter tido uma câmera, assim, que tivesse filmado, porque eu guardo com muito carinho esse momento. É que ali é a coroação, né, cara, do esforço e tal. E para todo mundo Exatamente. Que acompanhou, né? Não é uma trajetória sozinha. Não, exato. Aí você quer ligar para todo mundo. Eu liguei para minha esposa, eu liguei para meus pais. Assim, você chora, você fica completamente emocionado. Pô, assim. Pelo amor de Deus. É que ali você relaxa, né? Exato. Eu acho que também aquele... Nossa, deu certo. Que legal, cara. Mas fica aí essa experiência pra galera. Quer ser juiz? Cara, carreira incrível, né? Se você é vocacionado para isso também, né? A gente vai, para encerrar, eu vou pedir para você falar como que é ser juiz, né? Porque... Deixa eu só mandar um... Vai lá. Fabinho, desculpa interromper. Tem um salve aqui pro Gabriel, porque ele realmente estava do meu lado, e ele foi a primeira pessoa que falou assim, cara, você passou. E aí eu lembro que faltavam, tipo, 3 notas para serem divulgadas, e você não tem como tirar negativo, né? Mas eu falei, não, espera que não acabou. Porque eu tava desesperado, assim, eu queria esperar as notas saírem. Mas desculpa, Fabinho, te interrompi, perdão. Não, fica tranquilo. Não, nem lembro agora o que eu tava falando. É pra você falar como é ser juiz, porque, cara, para quem não sabe, não tem noção, essa é a caminhada. Não tem segredo. É o que você falou, não tem uma fórmula mágica. É dedicação, é você encontrar a forma de estudar e tentar várias vezes, né? Pode ser que você passe na primeira. Pô, que maravilha se for assim. Mas a gente
vê que não é a regra, né? É tentar e tentar e tentar. E é como você falou, 1 hora pode levar 3, 10, vai passar, né? Mas é importante saber, e legal, você é um juiz falando pro pessoal que é assim, não é fácil, né? É uma caminhada, que é a magistratura, é assim que funciona, né? Então já quem está entrando no curso de Direito ou está fazendo e tal, meu sonho é ser juiz. Ótimo. Resiliência, disciplina, né? São essas, acho que as palavras para quem almeja essa carreira, né? E pra gente... Cara, por mim eu ficava falando mais, mas eu vou caminhar para essa parte da prática, até para o vídeo não ficar muito comprido, senão a gente faz o outro depois, não tem problema. Não, mas assim, Fabinho, sou eu, cara. Eu falei que eu falo mais que a boca, você tem que me interromper. Não, mas é que é muita coisa mesmo, né, cara? Não é uma trajetória curta para você falar assim, não, eu decidi ser juiz, e aí eu estudei lá. Não é, né? Você tem um disco, daí pra ser no outro, né? Não é? Justamente, não tem como, é uma trajetória. E é legal pro pessoal saber, sabe por quê? Cara, é o que você falou. Existe essa síndrome, né, do medo de falar com o juiz. E muita gente quer ser juiz, mas quantas pessoas conseguem falar com o juiz? Né? Seja por medo, ou seja porque, infelizmente, cara, não tem esse acesso. Não tem, assim, simplesmente bater na porta do juiz e falar, eu queria trocar uma ideia com você. Até pelo tempo, cara. A gente sabe, o juiz não tem tempo, infelizmente, para ficar batendo papo para explicar. Então, já quero aproveitar essa oportunidade mesmo. E é legal você contar tudo, cara, porque muita gente talvez não vai ter essa oportunidade de sentar com o juiz e falar, cara, como foi? Conta pra mim. Né? E aí, cara, para finalizar, eu queria que você falasse pra gente como é a realidade, né? Eu brinquei no começo ali com você. O pessoal pensa que não trabalha, né? Advogado aí, vou falar pela classe, né? Muitas vezes bota a culpa no juiz, né? Esse juiz não trabalha. O cara 60 dias de férias, né? Muita gente pensa, pô, juiz, vida boa, salarião, trabalha pouco, mas eu sei que não é assim. Conta aí como que é o cotidiano de um juiz. Aí, assim, eu vou pedir licença, Fábio, porque eu vou ter que voltar no assunto inicial, né? Assim, a gente passa e a nossa função principal é decidir processos. Assim, né? Então, se você gosta de escrever, de fundamentar, de tomar decisões, de apresentar os argumentos e deliberar sobre isso, é uma baita de uma profissão. Eu sou extremamente realizado com o que eu faço, assim, não me vejo fazendo nada diferente. Acho que foi um tiro baita certo, assim, sabe? Mas é bem trabalhosa, assim. Especialmente na magistratura estadual, é a minha experiência. Eu não posso dizer pela magistratura do trabalho federal ou de outros estados, né? Mas aqui no Paraná, nosso trabalho é bem puxado, assim mesmo. E aí a gente meio que jogado, né? Não é essa expressão, mas assim, você passa no concurso, você faz um curso de formação, e aí você entra nesse trabalho, em que você tem que gerenciar procedimentos, você tem que gerenciar prazos, você tem que gerenciar pessoas, você tem que gerenciar custas, e você não tem meio que experiência para isso. Você não teve ninguém que te disse como fazer isso, como fazer aquilo, como agir assim, como agir assado. Né? Então, é um pouco... dá um susto, né? Você cai nessa profissão, aí você tem um monte de processo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou no interior do Paraná, a comarca de Ampere, fica mais ou menos a 2 horas de Processo Beltrão, e a gente tem uma média de 7 mil processos. E assim, 7 mil processos para um juiz só, né? E aí eu até faço um paralelozinho, que é tipo é mais ou menos, mas eu vou explicar o porquê da diferença. Um médico que fica num hospital atendendo todo mundo que vai lá. Porque esse médico vai receber de tudo um pouco, assim. Ele vai receber um cara que tem um problema neurológico, um cara que tem um problema ortopédico, um cara que tem um problema oftalmológico, um sem número de coisas. Ele vai ter que fazer o primeiro atendimento, né? Mas, usualmente, se é uma coisa que foge um pouco do conhecimento dele, ele vai indicar para algum médico especialista, né? Na inicial, que é um período que você vai passar, e na intermediária também você vai dando uma dividida, mas mesmo assim você acumula funções, você é ao mesmo tempo generalista e especialista. Então você tem que saber muito de tudo e às vezes muito de pouco. Então é bem puxado nesse sentido. E aí hoje a gente, além de lidar com ter que resolver processos,
A gente é cobrado por corregedoria para prazo, a gente tem que bater meta. Inclusive o TJ Paraná foi o único tribunal de grande porte que ganhou o selo ouro do CNJ, porque cumpriu mais de 110% das metas do CNJ. A gente é cobrado pelos advogados, a gente é cobrado pela sociedade. A gente às vezes é cobrado até meio que por servidores, assim, no sentido de, olha, precisa resolver isso, precisa fazer aquilo, como é que você vai fazer? A gente tem que lidar com uma macro litigiosidade crescente, só aumenta, aumenta, aumenta. A gente tem muitas demandas de massas. Então, além de só ter que decidir processo, que é uma função extremamente pesada, né? Você tem que lidar com tudo isso. E como você resolve isso? Né? Como é que você vai decidir isso? Como é que você vai solucionar uma crise, por exemplo, de macro litigiosidade na sua comarca, que vai te impedir, por exemplo, de dar mais atenção para esse, para aquele ou para aqueles outros processos? Porque a partir do momento que eu tenha, sei lá, 1000 ações idênticas, similares de massa, eu tenho mais tempo, eu vou ter que gastar mais tempo para olhar elas. E como a gente não tem o dom da ubiquidade, eu vou ter que deixar de olhar outras, né? Então, assim, como é que você equilibra esse tipo de coisa? A gente faz muita audiência, assim, então, é o dia inteiro, você faz audiência de segunda a sexta, normalmente da 1 até final da tarde. Eu estabeleci também metas dentro do gabinete para cumprir, então assim, a gente tem uma equipe que nos auxilia, evidentemente, né? Os juízes aqui no Paraná têm 3 assessores e um estagiário de graduação, mas de todo modo eles fazem as coisas e isso afunila, porque o juiz tem que corrigir, tem que decidir, tem que ver se está certo. Quem decide é o juiz. Né? Exatamente, exatamente. Aí, assim, você tem que eu estabeleci metas para eles diárias e semanais para cumprir, para não deixar os processos se avolumarem tanto. Você tem que atuar ali mais ou menos como chefe de recursos humanos, porque você tem que resolver coisas de férias, licenças, número de servidores. Aí a gerência do número de servidores não fica muito na sua mão, né? Porque assim, por exemplo, se você está no escritório de advocacia e você começa a ter muita demanda, começa a te procurar muita coisa, você pode contratar um advogado para te auxiliar nisso ou naquilo, né? Aí 2, 3, 4. O juiz não tem muito essa liberdade. A gente depende muito de concurso, do tribunal poder ceder isso ou não, faz parte, mas é uma coisa que você tem que lidar e que não necessariamente você sabe quando você entra, né? Eu até gostaria de ser talvez um pouco mais organizado com isso. Tipo, o Flávio falou que ele planifica tudo, né? Era uma coisa que eu cheguei a ter vontade de fazer, mas eu vi que eu prefiro organizar meu trabalho meio que de um dia para o outro e ver mais ou menos onde eu vou ter que fazer, do que planificar. Porque assim, o dia a dia exige muito que você pare o que você está fazendo para atender algum requerimento disso, para atender advogado, para atender parte, para analisar um pedido urgente, para tirar dúvida de servidor, para tirar dúvida da assessoria, para ir para audiência, para sair da audiência, para resolver coisa da audiência. Tem muitos então, assim, imprevistos, né? Muito. É um trabalho que assim, você estabelece algum tipo de cronograma para o seu dia, para a sua semana. Mas você tem que ter ciência que esse cronograma muitas vezes vai ser interrompido diariamente em vários momentos do dia. E você tem que aprender a lidar com isso, né? Isso gera um pouco de frustração e estresse, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é legal falar, tá, Fábio? A gente tem muita demanda e trabalha muito, assim. Contrário ao que se diz, não tem muito como o juiz não trabalhar. É muito processo que vem, cara. É muita coisa que vem todo dia para você fazer. De repente pode até ser que aquele advogado naquele dia foi lá e o juiz não estava no fórum. Mas não estar no fórum não é sinônimo de não estar trabalhando. Então, assim, hoje em dia, com a tecnologia à nossa disposição, eu trabalho de qualquer lugar. Trabalho do meu celular. Então, assim, isso é bom e é ruim, né? Porque você nunca para de trabalhar. Você não desliga, né? Não desliga. Quando é que você descansa nesse intervalo, né? Pois é. Então, você trabalha muito, assim, trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, final de semana. Tem um monte de colega que tira férias para poder trabalhar, porque senão não dá conta do trabalho. A gente tem um déficit de juízes aqui no Brasil, no Paraná nem tanto, mas assim, alto. Então, a gente sempre precisa de gente qualificada para entrar. É uma carreira que exige muita atualização, porque você bem sabe, assim, tanto no Brasil a gente tem meio que uma vontade muito grande de legislar. Então, lei nova sai o tempo inteiro, medida provisória, decreto. Aí, além disso, a gente tem súmula vinculante, informativo, algum tipo de entendimento doutrinário novo. Então, você tem toda hora estar se atualizando. Então, quando você chega numa comarca de inicial em que você é o único juiz de 13, 14, 15 competências, a atualização é mais ou menos para tudo, porque não dá para você ficar para trás em nada, né? Então, isso exige muito do seu tempo, assim. Então, é um pouco disso, assim, cara. Todo dia você vai ler muito,
todo dia você vai ter que analisar petições, verificar documentos, ouvir áudios e vídeos de testemunhas, de partes. Eu até, assim, você até mencionou as férias de 60 dias, assim, isso é uma opinião minha, ninguém precisa concordar, mas eu lembro de quando eu entrei na carreira, eu pensava, quando eu estava estudando, né, eu pensava, não Aham. sei se precisa disso não, 30 dias está bom e tal. Hoje em dia eu já vejo que é uma das, talvez, poucas coisas que nos garanta ali uma certa sanidade, porque realmente é muito puxado. E tem um estresse que, assim, é da profissão. Quando a gente vai decidir, é comum a gente talvez se perder na... Comum não, vai, não vou falar isso porque acho que está errado. Mas o processo ele é eletrônico, ele é físico, ele é um documento que você está vendo na sua frente, né? Ressalvado a audiência, você não vai ter muito contato com quem está ali. Mas eu tento sempre fazer o exercício de nunca esquecer que por detrás de todo esse processo, dos autos físicos ou virtuais, tem vida, Tem tem pessoa. pessoas. Exato, e tem gente que vai ser muito influenciado pelo que eu decidi. Então, decidir o que vai acontecer não é na minha vida, é na vida de um terceiro, não é um exercício leve. Não, Você não. pode atuar com leveza. Assim, você pode encarar essa função com leveza. Mas exige muito, assim, de ter segurança do que você está fazendo. A gente também tem uma falsa percepção, na minha visão, de que o juiz pode fazer o que quiser na função. E não é assim, a gente sabe, assim. Eu não posso, da minha cachola, inventar uma lei e criar um procedimento para fazer num determinado processo. Eu não posso criar da minha cabeça um fundamento que não existe em lugar nenhum para poder decidir, assim. Aham. A gente tem balizas, assim, que nos guiam, né? Então, essa suposta liberdade, ela não é bem Não é assim, não é bem fazer tudo assim, que eu né? quero. Não é fazer tudo que eu quero, como bem eu quero. Tem uma frase dos portugueses que diz assim, poder pode, mas não deves, né? Então, assim, e aí você tem que lidar com as consequências do que você faz. Então, assim, é bastante cobrança, é bastante estressante, mas para mim, assim, é o que eu adoro fazer. É algo que eu não trocaria por nada. Sim, passar a planilha, você cumprir meta, você tem que fazer um trabalho, às vezes, que é burocrático, de preencher um sem número de relatórios do CNJ, do SNA, você tem que assinar as ordens de bloqueio de bens. Teve uma amiga, você até fez um comentário de, às vezes, você pode fazer uma prova e passar, né? Se eu não estou enganado, uma amiga de concurso, a Marcela, foi isso. Ela começou a estudar, foi fazer a primeira prova para ver como é que ia, foi passando, 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 e eu já E juízo. no Então fim ela passou. nunca foi reprovada. Cara, Pois é. É. Mas é a exceção da exceção da exceção, né? isso, é. Assim, muito legal. E ela falou que acho que uma vez ela viu que a gente tinha que preencher por mês uns 18 relatórios diferentes, assim, inspeção de cadeia. Porque isso ninguém te fala, assim. Você precisa chegar e todo mês você tem que visitar a cadeia, você tem que fazer todo ano uma inspeção na sua secretaria e nos cartórios, tabelionato de notas, registro de imóveis. Você tem que visitar os locais que cumprem medidas socioeducativas, que também assim, não é algo que se aprende na faculdade. Você tem que preencher relatório de interceptação telefônica, acho que isso hoje em dia não mais, mas antes tinha. Você tem que preencher um relatório de bens apreendidos, de crianças que estão para adoção, de pretendentes à adoção. É muita coisa, assim, tem muito trabalho Cara, burocrático também, de fornecer dados, de informar dados. E além de tudo isso, gerir pessoas, gerir procedimentos internos, gerir, por exemplo, na comarca inicial, você tem que gerir também o que é gasto na sua comarca. Todo mês você presta contas dos cara. gastos que foram feitos na sua comarca. Além de tudo isso, então assim, você tem que fazer tudo isso, você ainda tem que ter tempo para decidir os processos. Cara, eu cansei, vou precisar tirar férias só de tanta coisa que você falou. Pois é. Então, Cara. assim, aí eu vi no dia a dia da profissão que esse período de férias, assim, ajuda você a manter uma sanidade, ficar mais tranquilo e tal, né? E outra coisa, né? Não se tira esses 60 dias, né? Difícil conseguir tirar 60 dias, né? Se- Cara, eu vou te dar um exemplo. Assim, quando começou a pandemia, eu fiquei. A gente tirou férias em outubro de 2019. Dali em diante, eu não tirei férias. Eu tirei, assim, um dia ou outro de licença, um dia ou Picado, outro né? tirei uma semaninha e tá. Picado. E eu tirei agora. Agora, no final do ano, entre o recesso e o retorno, eu tirei um período de férias. E quando chega no final das férias, você vai ficando estressado, porque você sabe o tanto de O processo tanto que de vai coisa que te vir. espera. Pois é. Então, assim, agora nesses dias, veio um monte de coisa. Um Ah, monte de imagino. coisa. E aí você tem que tentar correr atrás do prejuízo. Porque, assim, até eu sair de férias, eu estava conseguindo manter o trabalho redondinho, assim, com
um número bom de processo em gabinete, o tempo médio que o processo ficava comigo não era muito alto. E agora? Agora você tem que tentar reconstruir tudo isso, né? Então, gera uma decepção, não é uma decepção, mas assim, enfim, uma necessidade de reconstruir tudo isso que você fez, né? E ciente que isso pode não acontecer. Então, às vezes foi só um momento que deu certo e agora não vai dar. Porque né? o volume não para, né? O volume é Não crescente, para. é crescente. Né? Crescente. E aí, além disso, também tem atendimento a advogados, acontece, você está, de repente, fazendo uma decisão, o advogado te procura, a prerrogativa dele, Sim. eu nunca deixei nem nunca deixaria de atender o advogado, às vezes eu só peço um pouco de compreensão, porque está no meio do raciocínio, assim, só para eu concluir uma frase, para vir, mas atendo os advogados. A tecnologia facilita muito isso, porque tem WhatsApp, e-mail, Skype, Teams e tal, e tudo mais, então, assim, ajuda bastante, né? Então, assim, eu sei que parece muito abstrato o que eu estou falando, mas é que eu não tenho como te dizer como é o meu dia a dia, porque meu dia a dia nem sempre é o mesmo. É dinâmico, ele varia muito. Né? Dinâmico, é. É uma coisa que você planifica mais ou menos uma ideia do que você quer fazer, você mais ou menos estabelece algumas metas diárias, mensais e semanais, aí você vai tentando, na medida do possível, cumpri-las. Então, tentar fazer um número X de processo, tentar resolver... Uma das minhas metas, por exemplo, a gente tinha uma recuperação judicial aqui. Eu queria encerrar essa recuperação judicial. E conseguimos, no final do ano passado, nós conseguimos homologar o plano de recuperação, está em grau de recurso, mas pelo menos assim, homologuei o plano de recuperação. Encerrar então, a fase, né? Para mim foi bom, assim, mesmo que eu saia daqui, uma das metas que eu me propus a fazer está cumprida, né? Então você vai criando essas metas e elas vão mudando de acordo com a mudança também das circunstâncias, né? E você tem que se adaptando, né? Todo dia você tem que se adaptando. E aprender coisa, ir atrás de coisa, conversar, estudar, ler. Demais, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, pô, muito legal, Alexandre. Acho que falei, dá pra... né? Nossa Senhora. Mas, cara, é isso. Porque o pessoal tem que entender o que é, né, cara? Ser juiz não é essa coisa que talvez passa na TV ou aquela coisa que o pessoal de conversa de botequim, assim, né? É isso que é ser juiz. É muitas coisas para fazer. Decidir é uma dessas coisas, né? Tem muita responsabilidade, é o que você falou, são pessoas, né? E acho que o que dá para extrair disso, cara, muito importante, é ser vocacionado para isso. Né? Porque quem não é vocacionado e entra, vai sofrer porque vai ser insatisfeito com o que faz e dificilmente consegue sair, porque, querendo ou não, foi muito difícil chegar, né? Sim, é até bem interessante você falar isso, Fábio, porque quando eu estava fazendo EMAP, o Alberto, ele compartilhou com a gente um texto que ele falava da diferença entre o que seria, né, o concursado vocacionado e o cara que só quer o concurso, assim. Às vezes quem só quer o concurso, só quer talvez essa estabilidade, essa segurança, essa tranquilidade, vai ver o dia a dia da profissão e vai ficar meio frustrado. Então, pô, para que eu vou me dedicar a fazer essas coisas aqui? Se você, assim, reconhecimento você não vai ter. Porque eu até falo isso nas audiências de conciliação. Todo o processo alguém vai perder. Então, no mínimo, 50% das pessoas que vão lidar comigo no dia a dia não vão gostar de mim. Porque é o que a gente estava falando antes. Eu não pessoalizo nada. Eu nem tenho tempo de... assim, lembrando que eu sei que tem pessoas ali, lembrando que eu sei que a vida delas vai ser influenciada. Mas de perseguir eu não tenho alguém, tempo né? de... Tipo, esse não, cara eu não tenho... Exato. Eu não tenho tempo de ver se é o João, a Maria, o Pedro, que já tive contato em algum lugar que está no processo, se é o advogado A, B, C ou D. Eu não sei se é o advogado que está advogando para o Banco do Brasil, é escritório tal. Não sei, assim, a gente não tem tempo de fazer isso. Não dá mesmo. Assim. Então a gente não pessoaliza. Mas o fato de eu não pessoalizar não significa dizer que as decisões que eu dou não possam ser pessoalizáveis. E aí a gente pode sofrer esse risco, assim, de que não gostem de você. Então você não vai ser reconhecido. A gente sempre, assim, é o que você falou, ganha muito, trabalha pouco, não tem direito a férias, tem que acabar as férias. Então, assim, toda hora você vai receber esse tipo de crítica, né? E tudo bem, acho que faz parte, tem que lidar com ela. Faz parte. E ok. E vai trabalhar muito, assim, vai trabalhar muito. E aí ele falava um pouco disso, pô, se você de repente não está satisfeito, você não se sente vocacionado para aquilo, como é que você vai lidar com todas essas cobranças, esse estresse, essa exigência de cumprir meta, de responder isso, de responder o CNJ, de responder o tribunal, como é que você vai trabalhar com isso? É difícil, né?
Então é uma vida de dedicação mesmo, assim, de entender que essa profissão que você quis, essa função que você resolveu acolher para si e vida que segue. Legal. E aí, pegando só esse gancho mesmo pro final, você falou, né, das responsabilidades, são muitas coisas. E o juiz, ele tem que entender, assim, quem quer isso, né, almeja isso. Na vida pessoal, abre mão de algumas coisas, né? Pela Cara, função e não, ela tal. pela profissão, pela função, sim. Assim, até tem um. Até conversei uma vez com a Marcela sobre isso, assim. A gente, vou falar aqui de imparcialidade, por exemplo. A imparcialidade ela tem que ser analisada sobre dois aspectos, né? Subjetivo e objetivo. Né? Não só a forma como eu me comporto com você, mas a forma como eu me apresento em determinado processo, procedimento. Então, é aquela lógica de às vezes vale mais a pena parecer honesto do que ser honesto. Embora não seja isso, mas além de ser honesto, tem que parecer honesto. Então, a pandemia é um exemplo disso, assim. Eu preferi muito mais, ficar muito mais resguardado, recluso em casa, não sair, não fazer nada, ciente da possibilidade que eu pudesse ter que decidir alguma coisa, que pudesse implicar alguma coisa nesse sentido. Em cidades talvez um pouco menores, isso acaba sendo mais sensível, assim, porque aqui em Ampere, por exemplo, considerando Ampere, Pinhal de São Bento e Bela Vista da Caroba, que são as três cidades da comarca, a gente tem em torno de 30 mil habitantes no máximo. Assim. São 30 mil habitantes para um juiz, então. Mas você é o único juiz desse lugar. Aí, assim, você precisa ter um resguardo na sua vida pessoal, e você não pode sair fazendo um monte de coisas que, sei lá, talvez fossem mais normais. Você não pode, de repente... É difícil, às vezes, você ir no bar, beber uma cervejinha, pegar o carro e vir dirigindo, porque as pessoas vão saber que você é o juiz, assim, não é algo que a gente sente muito, a gente não busca isso. Eu gosto muito do anonimato, assim, eu acho muito legal o anonimato, ninguém saber quem eu sou, ficar tranquilo, mas bem ou mal isso acaba ficando de conhecimento, assim. Aí você vai lá, faz isso, aí no outro dia você vai julgar um processo de um cara que foi preso embriagado no volante. Você pode até julgar isso, não tem problema, assim, né? Mas como é que fica essa questão da imparcialidade sobre viés objetivo? O juiz está agindo do modo que ele está condenando o cara no processo. Né? Isso vale para um sem número de coisas, assim. Até para algumas, assim, a gente quer se relacionar, pô, o ser humano vive para ter contato. Claro. Né? Eu estou aqui quase 2 horas falando com você. Até me desculpa me estender muito aqui, Fabinho. Tranquilo, vai. Mas segue aí. Quem estiver nos ouvindo também, desculpa a extensão do que eu falo. Eu falei que eu falo mais que a boca. Você já avisou, mas, assim, então? Pô. Já avisei. Às vezes a gente quer se relacionar, quer ter contato, mas é também difícil, porque eu não sei se de repente eu vou ter um processo desse cara que eu vou ter que julgar. Eu não sei quem é esse cara, eu não sei como é que é a relação dele. Até com os advogados, por exemplo, que são pessoas com quem a gente tem mais contato, daria muito fácil para ter uma relação de amizade, mas se eu fico amigo íntimo de um advogado aqui da comarca, eu posso inviabilizar o trabalho dele. Sim, porque eu poderia não me declarar suspeito, mas como é que fica a percepção de quem está vendo de fora? Sim, se eu julgo um processo procedente... Exato. Eu vou eu saio na festa de aniversário, estou todo final de semana com o advogado A, e eu julgo o processo dele procedente. Como é que fica? Isso pode não ter influenciado nada. Eu posso nem ter visto que é o advogado que é meu amigo que está no processo. Mas como é que fica essa percepção para quem está vendo de fora? Entendeu? Então, você precisa abrir mão disso, sim. Você não tem tantas essas liberdades, assim, que talvez são mais palpáveis para quem não está na carreira. Outras carreiras, né? Exato, assim. Até tem uma frase que diz assim, que juiz é juiz o tempo inteiro. E é uma exigência do que está na LOMAN. Assim, a gente tem que ter um comportamento irrepreensível, cordato e... Né? Com a... O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, assim, você precisa estar toda hora ciente de que a sua profissão, embora você não faça nada, ela pode servir como armadilha. Você pode não fazer nada, mas, de repente, a sua profissão pode, de alguma forma, te prejudicar, dependendo do que você fizer. Ou pode causar um alvoroço maior do que causaria se você não fosse juiz. Se você não fosse juiz. Tanto que, assim, não é incomum, por exemplo, na vacinação, eu lembro de sair algumas notícias assim,
juiz da carteirada para exigir pular a fila de vacinação. Aí foram ver, o cara não era juiz, ele era alguma outra pessoa jurídica, acho que era advogado, não lembro. Então, assim, essas notícias ganham destaque, né? Então você tem que tomar muito resguardo, muito cuidado. Isso exige um pouco mais de retraimento. E aí eu não trocaria, e aí sou eu, né? Assim, eu e talvez a corregedoria e a Loman, mas eu não trocaria esse tipo de comportamento pela minha imparcialidade. Eu prefiro, minha função exige isso de mim, eu sabia isso, eu sabia disso, e até de renúncias, eu vou pedir muita desculpa, Fabinho, que eu sei que já estou falando faz tempo, mas acho que uma coisa que é importante falar para quem está estudando é que, assim, conversem com seus companheiros e companheiras. Porque é uma decisão que você toma que não é só sua, é da vida deles também. É verdade. A Vivi, ela teve que abrir mão de muita coisa para me acompanhar. E nunca foi algo impositivo, a gente sempre conversou. Então, assim, não é tão só se você está namorando, é casado, é noivo, você tem um plano de dividir a vida com alguém, é muito importante trocar uma ideia, conversar sobre essa vontade. Olha, isso se enquadra dentro dos nossos planos? Dá para abrir mão disso agora, para depois a gente poder usufruir disso? Porque senão você impõe uma decisão para o seu companheiro ou companheira e aí ela que se vire ou ele que se vire, né? Então fica difícil. Então, assim, eu falava isso na IMAP, olha, conversem. Eu conversei com a Vivi e a gente tinha estabelecido que durante 5 anos eu estudando, eu ia prestar concurso para alguns lugares, para não ficar muito longe. Se em 5 anos eu não passasse, a gente ia para o resto do Brasil. Por conta da distância e tudo mais, né? Certo. Uhum. E aí acabou que, por sorte, acabei ficando no estado em que eu nasci e moro, né? Então ficou em casa. Mas é isso, cara. Assim, é bastante renúncia, é bastante cobrança, é bastante exigência, é bastante trabalho, muito trabalho. O trabalho nunca para. Tem aquele memezinho que é um cara com rodo empurrando o mar pra dentro, sabe? Tipo isso. É invencível, né? Invencível. A gente tenta lidar com isso, mas é bem difícil. Mas é uma profissão gratificante, assim, para quem gosta. Eu sei que parece que eu tô só falando que é ruim, né? Mas eu acho muito boa, assim. Você tem ali uma liberdade de poder decidir, fundamentar, apresentar seus argumentos. Eu acho legal isso, essa parte do direito do combate de ideias me deixa muito feliz, assim. Eu gosto bastante. É aquela coisa que a gente falou, é a questão de ser vocacionado. Para quem é vocacionado para isso, cara, é a melhor coisa. Essas renúncias não são tão pesadas, né? Essa responsabilidade é algo que faz com prazer, né? Com gosto, realmente. Cara... É que a sensação é só de, assim, você sabe que você abre mão, mas não parece um peso, não é um fardo. Então. Justamente pela vocação, porque você sabe disso. Por isso que, cara, por mais que, né, 2 horas aqui a gente tá falando, mas não teria como a gente falar menos do que isso, porque assim, ou a gente faria duas lives. Porque é muita coisa, né? E é importante a gente explorar ao máximo isso, de falar a real, de como é. Pra galera não ficar iludida, né? Legal, depois que eu passei, tô fofo. Não, cara, aí começa o trabalho mesmo, né? Aí... Aí começa o trabalho, começa a pouca cobrança, começa a pressão. Justamente, é só o tem começo, que lidar com na isso. verdade. Né? Pois é. Assim, não dá pra achar que eu passei no concurso, eu vou deitar aqui assim, não fazer nada e boa. Acabou, né? Não é assim que funciona. Não. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu por compartilhar a sua experiência aí. Eu vou deixar salvo, como eu estou fazendo com as outras, né? Vou deixar salvo no Instagram, vou subir para o YouTube. E é um conteúdo riquíssimo aí para a galera que está estudando, está pensando em fazer direito, ou até quem já se formou, né? Fica aí até como uma dica valiosa de como que é essa trajetória e como é a carreira. Pois é. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade, o convite, especialmente. Acho que é extremamente elogiosa a sua iniciativa. Ajuda muito, teria me ajudado muito, tenho certeza, se eu tivesse nos momentos ali de decisão, de como é que eu ia fazer. Foi um baita de um prazer, como sempre é, ter contato com você. Não parece que foram 2 horas para mim, talvez para quem esteja ouvindo possa parecer. Para mim, até eu olhei e falei, caramba, sério? E pois também faz tanto tempo uma hora eu olhei e falei, exato. Eu olhei aqui uma hora e falei, deve ser umas 7 e pouco. Eu olhei, era 8h20. Eu falei, nossa, eu falei muito, putz.
Mas é também um efeito da reclusão, cara. A gente fica na pandemia, não tem contato, e quando tem contato, quer Quer falar. falar, né? Quer abrir o É. coração. Como eu disse, o ser humano gosta de contato, Claro. cara. A gente é ser humano, né? Então. Mas foi assim, Fabinho, muito obrigado, cara. Foi um baita de um prazer poder conversar contigo, te rever, embora distantemente. Espero que não demore muito para a gente poder se ver pessoalmente. Verdade. Espero que as pessoas tenham paciência de ouvir o que eu tive para dizer aqui. Se eu puder colaborar e ajudar alguém, eu vou me sentir muito satisfeito. E sempre que você precisar, bicho, eu estou à disposição. Só me chamar, me convidar. A gente organiza direitinho e vê como fazer. Mandar um abraço pro José Paulo, que baita promotor de justiça. Se formou com a gente, lembra? Lembro, ele era da outra José turma, Paulo da Monteiro. 2000. Era. Jogava bola, joga bola ainda hoje. Fez alguns gols em mim quando eu jogava no gol. Infelizmente tenho que sofrer com essa sina aí. Fica o registro aí, né? Vai ficar É. gravado. Mas é isso, Fabinho. Obrigado, viu, cara, pelo Valeu. convite. Obrigadão. Desculpa aí o tempo da Imagina. live. Um bom resto de semana aí pra você. Pra você também. Pra vocês. Um Pra abração. vocês, desculpa. Pra Um abração. você, pra esposa e pra filhota. Um abração pra você, pra Vivi. Vamos ver, cara, se a gente Abraço. consegue ir um dia aí. Eu vi Ampere no mapa, é meio indo pra Foz aí, né? Não é tão caminho, mas Fica umas 2 horas. Fica umas 2 horas de Cascavel, mais ou menos, e 1 hora de Francisco Beltrão. Cara, eu tô com um amigo meio na região aí de Cascavel. Quem sabe um dia eu vou visitar ele, eu passo aí. Onde que ele tá? Ele tá em Iguatu. Ah, não, aí nem eu sei. Não, Iguatu é escondido, cara. Iguatu Mas eu lembro de ver algumas placas assim na estrada. é perto de Braganey, Corbélia. É por ali. Isso. Quem sabe a gente consegue acertar um dia aí pra gente trocar uma ideia pessoalmente. Uma dessa eu promovo aí mais perto e também fica mais Também. fácil, né? Pode ser. Arapongas é legal. Cara, se surgir, tiver na minha oportunidade, Boa, cara. na minha vez, né, eu tiver oportunidade. Vai ser super bem-vindo. Acho que tá. Valeu, Fabinho, um abraço. Abraço. Valeu, Alexandre. Até mais. Tudo de Fica com bom. Deus. Até mais.